começando o Conexão Podcast, mais um episódio. Na verdade, não é mais um, é o primeiro episódio do Conexão Podcast. Eu sou Felipe Nogueira e estarei com você aqui a partir de hoje. E, gente, o que é o Conexão Podcast? O Conexão é um local para a gente compartilhar histórias e histórias inspiradoras, né? O nome, ele surge da ideia de que todos nós somos moldados pelas conexões que criamos ao longo da nossa vida, né? Conexões com outras pessoas, conexões com nós mesmos e com todas as nossas experiências. Nossos sucessos, nossos fracassos, nossos traumas, nossas vitórias, nossas derrotas. Tudo isso se entrelaça e faz a gente chegar até aqui sendo quem nós somos, né? E a proposta do Conexão é trazer pessoas aqui, pessoas de todos os segmentos, para poder falar um pouco sobre a sua trajetória de vida e como esses comportamentos, essa vivência fez com que essa pessoa se transformasse, né? Então esse é o objetivo do Conexão e a gente também quer, de alguma forma, inspirar você, motivar e ajudar a você que está ouvindo e vendo aqui o podcast, a de alguma forma virar a chave da sua vida e fazer você se conectar com o seu propósito. Talvez você nem tenha esse propósito. E também faz parte disso, do Conexão Podcast, fazer você se conectar com o seu propósito, virada de chave. Só que quando a gente pensa assim, virada de chave é uma mudança de uma hora para outra, e não é. Na verdade, virar a chave é o primeiro passo para a mudança. É que nem você quando dirige um carro. Você, para o carro sair, você primeiro tem que virar a chave, né? Então, ele vai ligar e aí você vai fazer todos os procedimentos. Então, virada de chave não é uma mágica. Virada de chave é o primeiro passo para você se encontrar e é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer trazer aqui para você no Conexão Podcast. E hoje eu tenho um convidado aqui, cara, mais do que especial, porque é meu parceiro, meu amigo, já trabalhei com ele. Eu tenho que, aqui, antes de apresentar ele, respirar, porque o currículo do cara é extenso. Ele é casado há 26 anos com a Gisele Antunes, pai de 2 filhos, o Matheus e o Arthur, tem 51 anos, mas está super conservado, empresário, graduado em administração de empresas, marketing, engenheiro civil, adora esporte, é perito judicial, já foi professor universitário por 5 anos, já foi secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e Habitação, secretário de Esporte e Lazer, secretário de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, secretário de Transporte e secretário de Comunicação de Rio Bonito. E também já foi secretário de Obras e Serviço Público do município de Guaba Grande. Deixa eu respirar aqui, tá vendo aí? É um currículo, cara, invejável, é um cara muito gente boa, eu me identifico muito com ele, é um cara polivalente, eu também, vocês vão conhecer. E hoje aqui com a gente, meu amigo Rony Antunes. Valeu, meu irmão, obrigado aí, cara, valeu, cara. Obrigado pelo convite, um prazerzão aqui, sabe que o carinho que eu tenho por ti. Eu que te agradeço. Tá? Vim lá da minha terra, vim de Rio Bonito, exclusivamente para abrir aqui, inaugurar o seu podcast, que eu acho que é super importante a gente passar um pouco da nossa experiência de vida, de nossos altos e baixos, que isso possa inspirar mais pessoas, e essa é a intenção. Sim. Inspirar pessoas e mostrar que sempre tem uma luz no final do túnel, por mais que você de imediato não consiga enxergá-la. Mas ela tá lá e você vai chegar. Então eu tô aqui para passar um pouco dessa experiência de vida, como eu andei por essas secretarias, como é que eu cheguei, como é que eu galguei isso daí, como é que eu caí, como é que eu levantei. E é uma história que eu considero muito, é a minha vida. E tô aí ainda com muito caldo para dar ainda. Ô, Jefferson, já viu que o cara já começa o podcast fazendo um corte, né, cara? Já salva isso aí que o primeiro corte é demais. Rony, na verdade, eu que tenho que te agradecer, cara. Agradecer muito por essa consideração que você está tendo por mim. É difícil, né, cara? Na verdade, a gente só consegue enxergar realmente quem gosta da gente, quem é parceiro, quem é amigo da gente nesses momentos, né? Exato. É assim, no momento que você precisa e a pessoa faz o que você está fazendo por mim, que é, Felipe, eu estou saindo lá
de rir bonito para vir aqui, cara, isso é o que demonstra mesmo, né? Você tem até uma passagem bíblica, né? É assunto, né, cara? Vamos começar. Tem uma passagem bíblica que quando Jesus fala até para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pergunta a primeira vez, pergunta a segunda vez, a terceira vez. E quando ele pergunta a terceira vez, né, o galo canta, tem aquela situação toda. E Pedro é o cara que entregou Jesus, né? Aí depois Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, né? Então a gente consegue observar que o amor, ele não é palavras, o amor é ação. É ação. O amor é atitude, Exato. né? Então assim, não adianta o cara falar que te ama 1, 2, 3, 4 vezes se ele não tem uma ação, se ele não tem uma atitude, se ele não tem um comportamento de amor. Então eu vejo que assim, a gente trabalhou junto lá durante algum tempo lá na prefeitura de Guaba Grande. Foi um período de tempo curto, mas a gente sempre trocava umas ideias lá, né? Isso. Falava entre os projetos e entre coisas pessoais e como que... Assim, eu sempre também gostei muito de você daquele primeiro contato. Eu falei, cara, o Rony é um cara excepcional. E quando a gente estava conversando, que você até parabenizou lá, quando eu vim participar do podcast do Rodrigo, né, do Avança Podcast, você falou, pô, Felipe, muito legal, gostei muito. Eu falei assim, primeira coisa que eu falei para você, ó, eu tô com um projeto aí e você vai fazer parte dele. Você lembra disso? Pode contar comigo. E o Rony, cara, na mesma hora, a gente falou assim, você pode contar comigo. Mas por quê? Porque o Rony é esse cara. Ele é o cara que ele abre portas, é o cara que ele dá oportunidade às pessoas, é um cara extremamente do bem, comunicativo, versátil, polivalente, amigo, companheiro e que tem um coração imenso. E esse é um dos objetivos e um dos valores do Conexão Podcast. Trazer pessoas com esse naipe, entendeu? Assim, que tenha esse perfil que você tem, Rony. E o Rony, ele é construtor, gente. E por falar em construção, né, eu já vou puxar o gancho aqui da Lance da Construção para poder falar de um dos nossos patrocinadores. A gente sabe, né, Rony, que o que acontece? Construir a sua própria casa ou comprar a sua própria casa é sonho do brasileiro, né? Um dos maiores. É o maior sonho. Acho que é o maior sonho, né? De alguma forma, a sociedade criou que o maior sonho do brasileiro é ter sua casa própria. Ter a casa própria, com certeza. E a nossa região dos lagos aqui, ela é muito bem considerada por ser uma região muito tranquila, né? E de muitas belezas naturais. Perfeito. Então, se você tá a fim de vir morar aqui para a região e tá procurando o seu sonho, que é adquirir uma casa própria, cara, não perde seu tempo. Procura a AIG Imóveis, que já está situada há mais de 10 anos no mercado, líder de mercado, tem um super atendimento, um espaço super agradável para você também. E assim, a AIG Imóveis, ela não é uma imobiliária que vende casas, é uma imobiliária que ela faz uma consultoria para você. Ela tem uma carteira de imóveis super variada e os corretores dela são orientados lá pelo CEO, o Robson Souza, a fazer uma consultoria. Não é vender qualquer coisa, é vender o melhor imóvel para aquela pessoa que está ali tratando daquele sonho dela, né? Então, você vai passar por uma consultoria na AIG Imóveis, que já está no município há mais de 10 anos, lá no município de Guaba Grande, líder de mercado, revolucionando a área de imobiliária lá também. E o Robson Souza, que vem à frente disso, fazendo um treinamento, inclusive agora está fazendo... reformou, né? Eles saíram de um local para o outro, agora está com um espaço muito maior, muito mais para recepcionar as pessoas. É um conceito diferenciado de imobiliário, de atendimento, de treinamento também com as pessoas. Então, assim, se você está procurando uma residência, quer realizar o seu sonho, não perde tempo andando por aí não. Procura direto a AIG Imóveis, vai passar na tela aí o QR Code, você aponta aí o seu celular, que vai direto lá para as redes sociais da AIG Imóveis, e lá você vai estar vendo o telefone de contato, entre em contato com um dos corretores lá, que você vai ser, com certeza, muito bem recepcionado se você for lá presencialmente, e o atendimento também. Cara, ele trabalha em rede social, cara. Você tem que ver a rede social da AIG. O Robson é um visionário. Tu conhece, né? Ele é visionário. Né? Ele YouTube, gravação, drone. O cara investiu pesado em marketing para diferenciar. Então ele faz a imagem de drone das casas, aí por dentro, tudo com equipamentos de melhor qualidade. Ele tem, eu nunca vi isso, né? Ele tem um videomaker que trabalha na imobiliária só para gravar os imóveis que chegam lá para ele, entendeu? Prepara a casa toda antes de fazer a gravação. Então também não é só... você não procura a AIG Imóveis só se você quer comprar, não. Você também quer vender o seu imóvel, né? Com certeza. Tem muito construtor, né, Rony, que constrói
e às vezes quer vender por conta própria, cara, fica perdendo tempo, gastando energia. Não é a praia dele. Não é a praia dele, não perde seu tempo, procura a IG Imóveis, deixa o imóvel lá também para poder vender, que eu tenho certeza para você que você vai vender rápido, né, muito rápido, vai ganhar tempo, porque enquanto você está deixando para vender na IG Imóveis, você está construindo mais casas, não perde seu tempo com o que você não sabe. Bota o seu imóvel na mão de quem conhece, e você que quer conquistar o seu sonho, a IG Imóveis, eu tenho certeza que você vai sair de lá sorrindo. E, por falar em sorrindo, a gente também tem um outro patrocinador também de melhor qualidade, que é a Sorridentes. Sorrir é muito simples com a Sorridentes, né? E assim, eu sou... mais uma vez, Rony, eu sou... como se diz assim, não dá para me falar porque são duas empresas do qual eu tenho conhecimento pleno, né? Então, a Sorridentes também tive... você que é do marketing, você sabe que o que acontece? Propaganda é muito legal, mas não tem nenhuma propaganda melhor do que o boca a boca, né? Exatamente. Então, assim, falar da Sorridente para mim é muito bom porque eu sou cliente da Sorridente. E o grande diferencial da Sorridente para todos os outros consultórios dentários, né, é que a Sorridente consegue ter todos os serviços em um local só. Eu, antes de conhecer a Sorridentes, o que eu fazia? Eu estava fazendo um tratamento ali com a minha dentista, mas ela não fazia canal nem um pré-molar. Ou não fazia ortodontia. Quando eu conheci a Sorridentes, eu consegui resolver tudo. Só para você ter uma ideia, lá na Sorridente você tem a parte clínica, harmonização, ortodontia, a parte estética, exames e muitos outros tratamentos. Eu, por exemplo, eu fiz a parte de restauração, eu fiz a parte estética, né, que foi a clareamento. Fiz ortodontia lá também com a doutora Marcela. Conheço quase todos os dentistas lá. Quero até aproveitar para mandar um abraço para a doutora Marcela, doutora Gabriela, o Luca e a gerente também lá, cara, que eu esqueci o nome dela agora. Não poderia ter esquecido o nome dela agora, mas eu esqueci o nome dela. O pessoal é demais, cara. O pessoal é muito bom lá de atendimento. Não perde seu tempo. Sorridente. Você encontra Sorridentes em Araruama, em São Pedro e em Cabo Frio. Tá bom? Sorridente. E agora, Rony, vamos, porque tem assunto. Cara, é o primeiro, gente. Vocês sabem como que é. Eu também tenho que me dosar, porque até para falar dos patrocinadores eu acabo... Eu gostei que você fala realmente, porque você é um consumidor. Você é um consumidor. Você é um consumidor. Quando você fala de alguma coisa que você consome... Exatamente. Né, você sentiu o valor daquele produto em você, aí com certeza... Foi o que eu falei, é a melhor propaganda. Melhor Exatamente. do que você não tá... O patrocinador não tá te pagando para você fingir que o produto dele é bom. Você tá falando porque você usa. Usa, com certeza. Eu uso o serviço lá da Sorridente, meu filho também, a gente faz o tratamento todo lá. Então, assim, e é um dos valores também, que além de trazer pessoas, eu também quero contar sempre com patrocinadores que tenham esse perfil, que eu possa indicar com tranquilidade. Exato. Que a pessoa possa saber que eu vi lá sobre a Sorridente lá no podcast, estou vindo aqui, né? E você bem atendido, porque... Até porque indicar tem a responsabilidade, você indicou. Exatamente. Lembrei, Camila, abraço. Obrigado. Lembrou a tempo, hein? Lembrei a ninguém tempo. assoprou, não, hein? Eu tentei olhar aqui, mas não consegui. Tava bloqueado no telefone. Camila. Beleza. Rony, então, cara, vamos lá, meu amigo. Eu tive aqui fazendo uma entrevista com o Rodrigão. Falar nisso, mandar um forte abraço também pro Rodrigão também, do Avança Podcast, Rodrigo Corvelo. E ele, na conversa com ele, eu falei assim, cara, eu comecei muito cedo também a minha vida, né? Comecei com 12 anos. Cara, mas quando eu vejo a sua história, você bateu o recorde, cara. Eu comecei com 12, eu achava que era cedo demais, mas você começou com 9 anos, cara. Conta essa história pra gente, como que foi isso? Cara, eu sou do interior, né? Família do interior, sou de Rio Bonito, mas sou do interior de Rio Bonito, sou de Boa Esperança, meu bairro. E sempre fui criado no meio rural. No meio rural, eu gosto desse meio rural, tá? Tanto que eu morei em Iguaba, minha esposa de Cabo Frio, e nós hoje moramos no meio rural, né? Sou de Rio Bonito. E eu sempre gostei de lidar com gado, com cavalo, com essas coisas, né? Minha família gostava disso. E aí o meu tio, irmão do meu pai, né, o Mandiocão, que foi prefeito, 4 mandatos de prefeito, eu era sempre muito ligado a ele. Meu padrinho, muito ligado a ele. E como ele criava gado, né? E eu sempre estava com ele, ele começou a me ensinar sobre curral, sobre aquilo, que é isso. Rony, você quer trabalhar comigo? Eu te dou um dinheiro. Beleza. E aí, na época, ele tinha um curral de gado leiteiro,
né? E eu comecei ali, amarrando o pé da vaca, separando o bezerro, entendeu? Isso com 9 anos? Com 9 anos de idade. Ele me levava para todos os cantos, ia de picape, ia ele, mais um primo meu também, um mano. E a gente andava tudo. Aí depois ele começou a me pagar, eu gostei daquilo, foi indo. E depois foi até, na sequência, já com 12 anos, eu já tinha minhas vaquinhas. Caramba. Com 13, 14 anos, já tinha 16 vacas. E eu comecei a vender leite em porta. Que isso? Numa charrete, numa carrocinha com um cavalo. Aí depois virou na carroceria de um saveiro do meu pai. Eu criei um dispositivo para vender o leite na jarrinha bonitinho, um dispositivo, uma torneirinha bonitinha e tal. Aí eu estudando, um colega falou assim, olha, por que você não pasteuriza esse leite e faz ensacado? Aí peguei, pô, legal. Aí comecei a fazer uma pré-pasteurização e comecei a vender leite ensacado. E aí comecei a vender nos pequenos comércios. E uma vez eu fui, uma tia aqui de Cabo Frio falou assim, Rony, lá em Saquarema tem uma fábrica de iogurte. Você não quer lá conhecer, não? Eu fui um dia de sábado, conheci, eu gostei da fábrica. Eu pesquisei na época, não sei se foi na internet, que nem tipo. Aí encontrei uma grande escola, queijaria escola, que é a Cândido Toste, que até hoje é uma dos maiores do Brasil. Isso que era em Nova Friburgo. Lembra de tudo assim na cabeça, assim, né? Nova Friburgo. E eu fui estudar para poder aprender a fabricar tudo derivado do leite. Aí eu aprendi a fabricar requeijão, queijo, manteiga, tudo. E disso tudo eu descobri que o iogurte dava um resultado melhor. Porque para fazer um queijo de meio quilo eu levava 4, 5 litros de leite. E com 4, 5 litros de leite eu fazia 4, 5 litros de iogurte. Né? Aí tinha um amigo na escola, o Jet, que o pai dele era contador. Era mais rentável, né? Era mais rentável, o resultado era melhor. Tu gastava muito mais para poder fazer o queijo do que para fazer o iogurte. Montei uma pequena fábrica, comecei a comprar os equipamentos, né, de Minas, muito de Minas, com pasteurizador, envasadora e tal, dosador e tal, uma seladora para fazer aquelas mochilinhas, né? Aí criei a marca Frutilac, que era a minha fábrica, tinha iogurte de pêssego, de morango, isso de você tá coco. Com quantos anos? 16 anos? Mais ou menos. 16, 17 anos. Caramba, cara. 16, 17 anos. 16, 17 Aí com 16, 17 anos já quebrei, já fiquei devendo um antigo Banco Itaú. Eu devia, era 14 mil reais que eu fiquei devendo no banco. Eu fui negociar com o gerente, meu pai falou, não, eu vou te ajudar pra você pagar, mas você vai sentar, eu e você, de frente do gerente, a gente vai aprender a negociar com o gerente esses juros aí. Porque eu quebrei a empresa, né? Quebrei não, né? Altos e baixos, normal. Sim, altos e baixos. Normal. E aí meu pai me ensinou a negociar com o gerente. Não, tu vai negociar os juros e vai parcelar, eu vou pagar, mas vai... Ou seja, nunca tive facilidade, né? Foi uma infância... Foi uma infância. Aí de dificuldade, mas que fez você ir se descobrindo e fez você também se desenvolvendo e aprendendo ao longo da vida. Isso aí. Melhorei, cresci mais, comecei a fabricar mais, produzir mais. Já cheguei a vender em alguns mercados, né? Com muita dificuldade, porque eu queria, na época, para ampliar, eu precisava do CIF ou do CI, né? Que é o sistema, que é a inspeção estadual, a inspeção municipal. Eu já vi em alguns rótulozinhos, né? Alguns derivados do leite tem que ter isso. E na época era uma burocracia muito grande, eu não conseguia, lutava, e não conseguia, aquilo foi me desanimando. E aí, logo, quando eu tinha lá para meus 19 anos, né? A empresa já estava legal, vendia na região dos lagos quase toda. Foi na época que a Via Lagos foi privatizada, a RJ foi privatizada. Frutilac, cara, eu acho que eu tô lembrado. Eu vendia bastante. Vendia aqueles que tinham... Vendia as mochilinhas. As mochilinhas, né? Vendia. Que o pessoal tinha um nome, que o pessoal não sei se falava que era... Era um chup-chup, né? Chup-chup, né? É, o chup-chup, Caramba, cara. Eu vendi muito Saquarema, Iguaba, Araruama, e todo que é canto, cara. E aí, o meu pai é ceramista, né? A família, meu pai, meu avô, era fabricação de tijolos. Inclusive, vendi muitos tijolos para a região dos lagos. Mas na época que você começou lá atrás com queijo, seu pai já tinha cerâmica? A cerâmica era do meu avô. Eu cheguei a trabalhar com ele na cerâmica também. Eu ficava lá em cá. Mas porque, trabalhava na minha empresa e com ele, lá em cá. Mas por que você não foi direto para cerâmica, não? Primeiro você foi mais influenciado pelo mandiocão para ficar na parte... Eu queria a minha independência, né? E aí, quando eu trabalhava com meu pai na cerâmica, eu era filho. Entendi. Então, o meu salário não era igual ao do pessoal. Era tipo como fosse uma mesada. Ajuda, né? Uma mesada. Sim, uma mesadinha. Aí aquilo não me ajudava. Não gostava daquilo. Não, eu quero minha independência. E quando eu tinha meus 15, 16 anos, já tinha uma grana legal. Por isso que você preferiu ficar lá com seu tio? Mandioca era seu tio? É meu tio. Você preferiu ficar com ele porque lá tinha menos... Era um vínculo familiar, mas
Era menor do que o vínculo de pai para filho, né? Ele foi o start, pô. Comecei a mexer com isso. Inclusive, as primeiras vacas foi meu pai que me deu. E aí eu fui negociando, fui comprando e fui embora. E aí comecei além de ter minhas vacas, eu comecei a comprar leite de outros. E aí eu comecei a vender leite para sorveterias também, que naquela época as sorveterias o sorvete era feito com leite in natura. Caramba. Né? Eu vendia muito, eu comprava 3, 4, 5 mil litros de leite por dia. Né? Envasava tudo, entregava, adquirindo carro, comprava. Eu sempre fui empreendedor, ou seja, desde pequeno eu já caía, levantava, ia embora, acreditava. E aí, aí parei no iogurte, parei de vender leite para sorveterias, fiquei no iogurte, cresci com iogurte, né, com Frutilac, uma empresa. Aí a Via Lagos, a RJ-124 foi privatizada, teve uma obra, né, aquela obra de ampliação da rodovia, meu pai se acidentou ali. Meu pai sofreu um grave acidente. Na Via Lagos. Na Via Lagos, né, um grave acidente. Ele tocava a empresa dele e eu a minha. E aí, nesse momento, eu tive que assumir a cerâmica. Mas meu pai quando eu fui fazer a primeira visita dele, ele saiu de helicóptero, de Rio Bonito, foi para o hospital da Gávea, São Silvestre, na época que a Sasha estava nascendo, cara. Caramba. A filha da Xuxa. Né? Tá? No mesmo hospital, inclusive. Caramba. E na época não tinha plano de saúde, não tinha nada, o valor foi absurdo. Quando a gente começou com o médico, meus tios, eu lá, olha, ele tem 5% de chance de vida, mas a gente vai lutar até o final. Então foi um acidente bem... Foi. Muito complicado. Foi. Ele quebrou as costelas, perfurou vários órgãos. E ele ali, tinha quantos anos na época? Ele, eu não lembro, eu tinha 19 anos. Você tinha 19. Meu pai não lembra na época. Mas eu tinha 19 anos. E ali eu amadureci na pancada. Aí eu assumi a família, né? Estudando, a minha irmã fazendo faculdade de odonto, a minha outra irmã já estava estudando também, e aí eu tive que ser filho, pai, irmão, com 19 anos de idade. E aí foi osso. Foi quando você assumiu a parte do... Foi a parte da cerâmica. Da cerâmica. Com 19 anos. Com 19 anos. Caramba, é impressionante isso. Né? Sabe, o que me impressiona mais é assim... É impressionante ouvir essa história, porque eu tenho uma história bem parecida também, comecei tudo muito cedo, mas a sua história ela é muito impactante, impacta mais porque eu, por exemplo, eu não tive o pai tão presente, mas meu pai estava vivo, né? E às vezes vinha encontrar com a gente. Agora, o que me impressiona mais, Rony, é lembrar, né, desse momento atual que a gente vive com a nossa juventude. E é impossível não comparar, né, cara? A nossa juventude, que eu digo, o tempo que a gente viveu enquanto éramos jovens, com a juventude atual. Cara, ouvir você falar assim, 9 anos de idade, o cara já estava lá cuidando das vacas, comprando vaca, mexendo com leite, empreendendo de um produto para uma parte industrial, fazendo contato com fornecedores, com banco, aprendendo a negociar. E hoje, cara, você vê assim... Os adolescentes com 12, 13 anos, até mais velho, 19, 20 anos, sentado em casa, no computador, sem nenhum tipo de iniciativa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 24 anos, né? Eu 19, eu procuro ser exemplo para ele em tudo. Porque desde essa época que eu trabalhava, eu estudava muito. Eu sempre fui destaque na escola, eu gostava de estudar. E era difícil conciliar o estudo com o trabalho. Né? Eu ia muito cansado para a escola, mas eu ia. E quando eu vi que... Aí depois, a partir da cerâmica, né, eu adquiri um material de construção, que era do meu tio, então ficou cerâmica Imbiara, material de construção Imbiara, até hoje a minha empresa é Imbiara, né? E Imbiara em Tupi-Guarani quer dizer Caminho das Águas. O suco de maracujá Imbiara também... Sim. Foi lá da minha terra, né? É da minha terra. É de lá, né? É de lá também, é. Rio Bonito, né? O Imbiara, também. Lá também tem aquela bananadazinha também. Tem a bananada. É Imbiara porque o bairro que eu moro, antigamente, antes de se chamar Boa Esperança, chamava-se Imbiara. Porque tinha uma fazenda, que era a Fazenda Imbiara, que foi a fazenda que é onde originou ali o bairro. E esse nome era muito presente lá, a Fazenda Imbiara. Era. E aí a gente teve a cerâmica, que era Imbiara, que antes de ser Imbiara era Nossa Senhora da Conceição, virou Imbiara. Materiais de construção Imbiara, e a minha construtora é Imbiara. Sim. E aí, meu pai se acidentou, e aí ali foi uma virada de chave, assim, amadureci muito ali, porque a gente não tinha o recurso para pagar as despesas todas, foi parcelado.
E eu tive que arcar com as despesas da casa, depois mais despesas do hospital. Os meus tios me ajudaram muito, né? A família do meu pai é muito unida. Você começou a entrar numa seara que você ainda não conhecia. Não, né? não conhecia. Você estava até começando a conhecer e já com uma certa expertise na parte de empreender, mas tomar conta de uma família, você não sabia o que era. Não. Ali foi muito difícil. Aí o nosso intuito, total, objetivo número 1 era tirar meu pai daquela situação. E graças a Deus, hoje ele tá com 80 anos de idade, tá com saúde. Caramba, cara. Mas foi uma barra, cara. 80 anos. Meu pai fez 80 anos, faz 81 esse ano. Caramba. Que e bom. ali E quando as pessoas falam assim, pô, Rony, você trabalha na região dos lagos, também ali na região dos lagos, né? A cerâmica acabou, né? Acabou já tem uns anos atrás. Mas continua morando em Boa Esperança, né? Continua morando lá no interior. A minha esposa teve uma resistência no início, né? Ela veio de Cabo Frio, eu até brinco, né? Que eu tirei ela da região dos lagos para a região dos matos. Mas você chegou a morar um tempo em Iguaba também. Morei 6 anos em Iguaba. 6 anos, Por isso que Iguaba é minha segunda cidade, né? Eu tenho um carinho especial por Iguaba. Eu te conheci, inicialmente conhecer de vista, lá de Iguaba. Eu lembro que você tinha, ali na estação, uma loja que vendia tijolos. Então, era uma distribuidora da minha cerâmica. Entendi. Eu já vendia para grande parte dos construtores de Iguaba. Eu conheci o Rony Antunes ali, de vista, porque era uma figura comentada na cidade de um cara novo e empreendedor que tinha chegado ali com a questão da venda dos tijolos. Iguaba naquela época estava bem aquecida, ainda está até hoje, né? Mas eu acho que naquela época, eu não sei. Eu tenho a impressão que naquela época era bem aquecido também o mercado de construção civil. Era sim, né? era sim. E eu lembro que alguns amigos comentavam e falavam, do Rony, o cara montou ali e tal, não sei o que. Eu sei que você era bem Antes disso, eu já entregava tijolos, vendia e muitas das vezes eu trouxe no caminhão, eu dirigi o caminhão. Eu entreguei para o pai de Huguinho, seu Hugo Canelas. Entreguei para muito ali, uma galera que comprava ali. Boa parte dos construtores antigos, da ICO, seu Rodolfo Pedrosa, João Bocão, falecido João Bocão. Né? Comprou com você lá. Comprava comigo, muito. Geraldinho, a galera toda ali comprava comigo. Então, você vê como que era aquecido. Ainda né? Hoje tá bem aquecido também o mercado de construção civil lá em Iguaba, mas naquela época acho que nunca deixou de ser, né? Não. A cidade só vem eu comecei a construir em Iguaba em 99. Minha primeira construção foi Iguaba em 99. E essa saída de Rio Bonito para Iguaba se deu através de quê? Porque 9 anos lá, 16, teve toda essa situação que o negócio da sua família lá, você morava lá. O que fez você? Como você descobriu Iguaba? Foi bem assim, cara. Eu comecei a namorar minha esposa. Né? Ela era de Cabo Frio. Era de Cabo Frio, né? E aí ela teve uma gravidez, não foi planejado, né? Essa gravidez. E eu falei, olha, eu não tinha casa. Eu morava ainda com meus pais, né? Morava com meus pais. E a gente tinha essa casa aqui em Iguaba. Uma casa de veraneio. E aí eu falei, olha, a gente tem que preparar a casa para uma casa para moradia fixa. E aí eu vou morar em Iguaba. Eu cheguei a morar um tempo em Boa Esperança, né? Cheguei a morar um tempo lá. Aí morei em Iguaba, nessa casa, reformei. Até essa casa é minha, tá alugada ali, né? No centro de Iguaba mesmo, na rua em frente, Irene Alves Canela, em frente ao Tinoco ali. E aí morei 6 anos ali. O meu filho mais velho, o Matheus, né? Tá com 24 anos, estudou em Iguaba. 24 anos. Cara. Estudou em Iguaba, estudou ali nos colégios todos de Iguaba, no Bucão, ali na Genária, entendeu? E eu criei um carinho especial por Iguaba. Eu fiquei morando em Iguaba 6 anos, né? Nessa época eu era secretário de obras de Rio Bonito. De Rio Bonito, né? Em 2004. E aí, a partir daí, eu fui construindo a minha casa lá, até mudar para lá, porque eu gosto lá. Meus pais moram lá, meus pais já têm idade, e eu sou um filho presente, eu moro próximo a eles, né? Eu quero dar atenção, eu quero tomar um cafezinho com meu pai. Dos seus valores, isso muito. Isso aí pra mim é tudo, cara. Eu acho muito importante isso, sabe por quê, Rony? É assim, quem tem a consciência que a vida ela é finita, ela vai acabar, eu acho que, e pode, né? E tem um bom relacionamento com seus pais. Cara, se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse conselho. Fica perto dos seus pais, porque a gente não sabe quando que realmente... A gente sabe que um dia eles vão partir, mas não sabe quando. Exato. Tem situações que às vezes, a gente que parte antes do que os pais. Então, assim, se puder ficar perto, se puder, porque são várias situações, né? Mas se puder, acho que o melhor é fazer o que você está fazendo, cara. Eu tô lá. Mas só que você sabe que isso vem muito de valores familiares, né, cara? Você vê que você foi um cara ali que desde sempre... O seu tio, o seu pai, e eu observo, sabe o quê, Rony? O quanto é importante, isso já é muito batido, as pessoas sempre falam, mas é o quanto é importante você ter uma base familiar sólida. Isso é tudo. E quando a gente fala base familiar sólida, eu não estou falando de uma família
rica financeiramente. Uma família presente é mais importante do que uma família rica financeiramente. Exato, com certeza. Pelo contrário, eu acho que até as dificuldades, elas unem mais as pessoas. Para você ver que você foi um garoto que 9 anos, veio de uma cidade do interior, rural, passou por tudo aquilo ali que você passou, e eu acredito que você tenha a mesma perspectiva que eu tenho também, que é quando a gente fala dos nossos filhos, né? Que a gente fala assim, caramba, como que pode? E eu passei por tudo isso e hoje eu sei porque eu tenho um filho de 13 e assim, é muito, sabe, tá muito tudo bom, sabe? Tá tudo bom demais, parece que não tem a necessidade de fazer o que a gente fazia. Às vezes eu me irrito e falo, caramba, cara, tu tem tudo. Tá reclamando de quê? Quando na sua idade eu não tinha nada. Hoje você tem um quarto com ar-condicionado. Passo por isso direto, cara. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Com videogame, com bicicleta. Minha primeira bicicleta foi eu que comprei, tive que trabalhar e comprar, não foi ninguém que me deu. Você tem tudo. E assim, eles têm tudo, mas parece que ao mesmo tempo não valorizam isso. Mas eu acho, não sei se você concorda comigo, que isso advém justamente de a gente ter tido essa infância difícil. Não queria que eles passem pela mesma situação. Mas, cara, eu não sei se você sente isso. Eu não sei se você sente isso. Mas é um paradoxo isso pra mim, assim, um paradoxo de eu fico assim, será que eu tô fazendo errado ainda tudo? Caramba, é o que você falou, a gente não quer que passe o que a gente passou, mas a gente só se transformou no que a gente é porque passou por isso tudo. Isso tem a ver com o que eu falei do objetivo do podcast, que é a conexão. A gente só é o que a gente é hoje porque a gente passou por tudo aquilo. Exatamente. Foram essas dificuldades, esses fracassos. Não tem outro meio de você amadurecer tanto, você não passar por isso, cara. E aí eu fico pensando, aí a gente passou por tudo isso, você passou por tudo isso, eu passei por tudo isso, aí hoje você dá uma vida boa pros seus filhos, que é legal. Mas eu fico preocupado, cara, em saber que será que eles vão conseguir tocar essa vida quando a gente não estiver mais aqui? Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. Se for seguir o fluxo da vida normal, a gente vai antes do que eles. E depois que a gente for, será que eles vão conseguir ter essa habilidade que a gente teve? Porque eles não passaram dificuldade, cara. Nenhuma. É um pai, uma família ainda estruturada de proximidade, mas agora mais bem estruturada pela questão financeira, mas eu não sei até que ponto. Você acha o que é isso, cara? Você acha que mais atrapalha do que ajuda? Isso me preocupa também, né? Eu, por exemplo, até falo com meu filho. Meu filho, eles estão seguindo o caminho da medicina, né? O Matheus Todos os dois, né? Os dois. Nenhum dos dois quiseram ser. Não quiseram, eu tentei, mas tipo assim, é uma coisa natural. A gente não forçou para que eles quisessem ser médicos, não teve isso. É porque eu já tenho 2 sobrinhos que são médicos, aí um influenciando o outro. Eles têm vocação realmente, têm vocação. Você tem ideia, meu filho mais novo, o Arthur, ele chegou a estudar na FATEC, edificações aqui em Saquarema, em Bacaxá. Tentou ver aí eu falei assim, filho, se você quiser, papai já te coloca lá na frente da engenharia. Olha aí. Te coloca lá na frente, coloca anos-luz na frente da galera que vai competir com você. Não, pai, não quero. Você quer seguir o caminho do seu irmão? Não quero. Então bora, vou te apoiar. Na maioria das vezes eles não querem isso. Quando eles chegam a essa fase de escolher também, eles não querem ficar na sombra também, não. Então lá em casa não houve essa forçação de barra, não tem que ser médico. Não teve isso. Eles escolheram, a gente dá condição de estudar, papá. Só que, tipo assim, cara, na minha geração foi diferente. Geração, tipo assim, meus primos da minha geração ali, eu acho que só eu que me foquei em estudar porque eu queria ser. Na realidade, eu sofri, cara, alguns preconceitos. Porque quando eu fui secretário de obras, eu não era engenheiro na época. Eu sofri alguns preconceitos. Ali você já sentiu o quanto pesava. Eu tinha 2 graduações, mas eu não era na engenharia. Né? Aí eu falei bem assim, não. Então eu vou ser engenheiro também. E aí eu foquei. E quando você faz uma graduação com uma idade já mais avançada, você não tem tempo para brincar, meu irmão. Tu vai pra dentro. Não, você não quer perder tempo. Não quer perder tempo. Uma coisa eu tô indeciso, o que eu vou fazer. Não tinha isso. É isso que eu quero, eu gosto disso, já vivia disso, já era construtor. Mas quando você foi... Esse primeiro cargo público que você assumiu em Rio Bonito. Rio Bonito. Qual foi o primeiro cargo público? Secretaria de Obras. Mas eu já construía. Entendi. O primeiro foi Secretaria de Obras. Foi em 2004, eu já trabalhava com construção civil desde 99. Mas você não era engenheiro. Não era engenheiro. Mas já tinha formação na parte de marketing e administração. Já tinha. Porque na realidade, cara, para você exercer um cargo desse, de liderança, independente de seja na área pública ou privada, você tem que ser líder. Você tem que saber lidar com processos, recursos humanos, colocar as pessoas certas nos lugares certos, observar quem é quem. É gestão de pessoas, meu irmão.
Tá? O secretário de obra não necessariamente E uma visão lato senso. Você tem uma equipe boa do seu lado ali que conhece, colocar as pessoas certas, mexer as peças, olha isso aí, motivar, ser exemplo, ser parceiro, ser amigo, sentir a dor do próximo, se colocar no lugar e ir pra dentro. Tô junto com você, conta comigo e vamos pra guerra. E é assim que a gente fazia. Né? Só que aí, quando eu ia para reuniões... No meio político tem muito isso, né, Rony? Eu era sobrinho do prefeito. Então, aí o cara tá lá só porque é o sobrinho do prefeito, mas não tem qualificação, não é engenheiro. O grupo, né? O próprio grupo político começa... Não é nem a oposição. É o próprio grupo político que fica meio que forçando. Pô, botou o cara lá só porque é sobrinho, não é competente, tem que ser um engenheiro. Quando contestavam a minha capacidade, aquilo me deixava... Não, cara, vou mostrar, vou para dentro. E aí eu fui, aí era engraçado porque eu comecei junto com a minha esposa. Sim. A gente começou a fazer Niterói, engenharia. Só que uma loucura, aquela empolgação de primeiro cargo político, tal. E na época, eu como já era de marketing, né? Então eu coordenava a campanha de marketing dele. Você gosta de marketing até hoje, né? Gosto. Até hoje você é um cara... Até hoje. Então, tipo assim, na época eu tava na crista da onda. Pô, Rony é marqueteiro nato. Pô, ganhou aqui com o pé nas costas e tal. Eu sempre fui polivalente, né? Sim. Então eu fazia tudo na campanha. E aquilo inflava o meu ego, mas ao mesmo tempo eu não era engenheiro para estar naquele carro. Sim. E aí a oposição colocava, quando todo citava Rony Antunes, botava sobrinho do prefeito. Era uma forma meio pejorativa de querer me diminuir, de me atingir. Desmerecendo, tirando seu mérito. Ele tá lá porque é o sobrinho do prefeito, não é porque ele é um cara bom. Aí eu fui, me matriculei na Estácio em Niterói. Não consegui concluir, tranquei a matrícula porque estava muito assoberbado, muita correria. E aí fiquei na política e me lancei candidato a vice-prefeito. Me lançaram no prefeito, Rony, você quer ser prefeito? Não quero, tal. A vice. E nós perdemos para Solange, mas perdemos com a diferença pouca. E ali, quando você perde uma eleição, a cabeça fica meio inchada. Você fica pensando e tal. Aí um belo dia, minha esposa fazia fisioterapia aqui em Cabo Frio, na Estácio também aqui. Um belo dia eu estava lá agradecendo aos meus eleitores e eu agradeci com uma frase do Paulo Coelho, que era uma frase que falava o seguinte: um dia você vai acordar e tudo que você sempre sonhou em fazer não haverá mais tempo. Então, faça agora. Eu mandei aquela frase acho que era Facebook ou Orkut, eu não lembro. Era no Facebook. Na época devia ser Orkut, né? Não era Facebook. Era Facebook, era 2012, 2011. Era Facebook já. 2012. Sim. Né? 2013, 2012. Aí eu mandei essa frase, aí a Gisele entrou e falou assim: Rony, abriu engenharia, a primeira turma de engenharia na Estácio de Cabo Frio. Aí eu olhei aquela frase na tela do meu computador, que eu estava mandando, né? Eu olhei assim: um dia você vai acordar e tudo que você mais sempre sonhou em fazer não haverá mais tempo. Então faça agora. Eu falei assim: essa frase é para mim, não é para ninguém. Aí na segunda-feira eu vim fazer a matrícula. E como eu te falei, quando a gente já tá nessa estrada, já com couro duro, cascorado, de cair, levantar e tal, você não tem tempo a perder, meu irmão. Ali você já tinha uma boa experiência, já tinha tomado bastante porrada da vida e já falou: não, agora... agora vai pra dentro, agora eu vou pra dentro. Aí eu fui e entrei com gosto de sangue na boca. Uma fato engraçada, porque como eu tinha trancado a matrícula lá atrás, eu observava que eu colocava, tipo assim, 7 disciplinas, 8, 10 disciplinas, e o valor da minha mensalidade não aumentava, né? Eu falei: pô, estranho, por que não aumenta a minha mensalidade? E aí meus colegas: não, a minha, eu tô pagando tanto por mês. Aí o meu não tem variação nenhuma. Eu fui ver. Na época que eu matriculei em Niterói, era por matrícula, não era por disciplina. Ah, entendi. Depois que mudou, né? Mudou. E aí eu falei assim: agora eu vou pra dentro. Cheguei a fazer 16 disciplinas no período. Você olhou aquilo também como mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de acelerar o processo de formação. E agora então que eu não posso parar mesmo, nem desistir. Aí eu fui, ainda consegui me formar com um CR altíssimo na época. Não tinha EAD, não tinha online. Não tinha. Ainda me formei com 9,21 de CR. A minha esposa segurou uma barra, porque eu estudava até 2, 3 da manhã. E quem faz engenharia sabe que não é fácil. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, concreto 1, concreto 2. É cálculo para 6, 7 folhas, frente e verso. Mas você sempre teve facilidade com matemática? Nunca tive facilidade. Aí que eu sou de humanas. Cara, engraçado. Eu também, Rony. Eu também não tenho facilidade com matemática, não. Eu também, quando me formei, quando tinha parte de cálculo de folha de pagamento, de estatística... Cara, foi difícil, eu tive que focar muito, cara, a história é muito parecida com a tua, porque era assim, eu fui fazer graduação, já estava com uma idade já bem avançada, e era bem isso que você estava falando, por isso que você está falando, eu estou lembrando de mim. Eu sentava lá na frente,
principalmente quando tinha métricas em recursos, métricas em RH, departamento pessoal, folha de pagamento, essas coisas assim, era muito cálculo. Eu sentava lá na frente e o pessoal queria às vezes me catucar para falar, calma aí que eu não posso prestar, porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Mas venci essa dificuldade. Cara, você tem que ver. Tanto ao ponto que depois comecei a ensinar os colegas. A mesma coisa comigo. Tá vendo? Eu percebi que eu tinha dificuldade. Falei, olha, eu tenho que arrumar uma professora particular muito boa de matemática. E foi o que eu fiz. Eu arrumei uma ótima professora, né, em Araruama. Ela me ajudou muito a ter a base. Eu restabeleci a base da matemática que eu tinha perdido, porque o tempo tem já sem praticar, né? A matemática do ensino médio. O ensino médio, fundamental e médio para você foi bom ou foi... Foi bom. Foi bom? Foi bom. Era em escola pública? Né? Escola particular, mas isso depende muito, cara. Porque quem faz a escola é você, meu irmão. Tá? Eu tiro por mim, tiro pelos meus filhos. Quando você se dedica... Hoje, então, cara... Verdade. Hoje os melhores professores estão no YouTube, estão na internet. Você tem hoje em dia é muito mais fácil. É só você ter foco, cara. Você ter disciplina, você consegue. E aí, essa professora me ajudou muito. Aí eu já voltei para a faculdade com uma outra base, bem melhor do que quando eu entrei em Niterói. Bem melhor, anos de luz melhor. E aí eu fui para dentro, me formei. E na sequência, antes ainda de pegar meu diploma, já me inscrevi na engenharia estrutural, né? Lá na Uniswan, em Bom Sucesso. E aí eu fui para dentro da engenharia estrutural, que era o meu sonho, era ser engenheiro estrutural, que é o que eu pratico hoje, né? Hoje que eu vivo hoje E virou realmente a sua profissão, assim, número um que você... Número um que eu amo. Eu amo, adoro. Você, na verdade, passou a amar ela. Amei. Passou a gostar. Foi uma coisa que você praticou e falou assim, cara, isso aqui é eu saio para viajar com a minha esposa, que o nosso hobby é viajar, esse mundão afora aí, né? E eu saio, ela tá curtindo a praia, eu tô curtindo a estrutura do telhado. Tô curtindo a estrutura da ponte. Eu amo estrutura. Entendi. Amo. E você é especializado nessa parte de cálculo estrutural. Aí eu me tornei professor universitário. Tem essa parte ainda aí, né? Porque quando você tem uma dificuldade, cara, você assim, cara, como é que eu vou fazer para aprender isso daqui? Então você sempre vê um lado mais fácil de entender aquilo. Pô, ser mais fácil para mim, também é mais fácil para os meus colegas. Sim. Que de repente tem um professor que sabe muito. Você cria uma forma didática para você. Exato, que serve para as outras pessoas. Então você vê que é muito professor muito bom, com muito conteúdo, mas com uma didática, né, mediana. Isso acontece muito. Muito. Acontece muito. E aí quando eu pegava aquilo, eu, como você citou no início, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu saía de Rio Bonito um sábado de manhã, contra a vontade da minha esposa. Não, eu vou lá porque vou dar uma aula para minha galera, lá na Estácio, numa sala, que vai ter prova semana que vem sobre concreto 1, concreto 2, concreto 3. Eu dominava tudo isso. E aí eu chegava lá, tinha 20 e poucos alunos na sala, e eu no quadro dando aula. Porque eu queria ajudar meus amigos. E eles falavam assim, pô, Rony, cara, você fala, eu entendo tudo. O professor fala, eu tenho uma dificuldade. Aí você, pô, acho que eu tenho vocação para isso. E aí houve o processo seletivo. Né? Didática boa. Exato. Eu já tinha outras especializações. Eu tinha MBA na Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial. E aí, quando eu comecei a dar aula por essa especialização. Porque a Estácio contratava 30% dos seus professores com especialização e 70% com doutorado e mestrado. Aí depois eu fui galgando, né, especializando mais dentro da minha área de engenharia. Sempre dentro da área de engenharia. Sempre na área de engenharia. Entendi. E aí eu me tornei engenheiro estrutural, eu já com uma prática legal que ajuda muito, né? Quando você tem uma vivência de obra... Nessa época você não estava mais no serviço público, não. Você estava empreendendo, construindo e dando aula. Aí que veio o convite do Vantuil para ser secretário. Secretário de obras. Depois, construindo e tal. Ele soube através acho que do Cilei, do irmão dele. Né? E foi diferente para você, assim, assumir o cargo público, não sendo formado na área de engenharia e depois já ser... Qual foi a diferença em ter sido secretário de obras lá em Rio Bonito para ser secretário de obras em Iguaba? Rapaz, a vivência, né? A maturidade, que é importante, né? E quando eu cheguei em Iguaba, era uma diferença. Até hoje eu falo para as pessoas, né, que Iguaba é como se fosse um adolescente de 15, 16 anos com tesão de crescer. É uma cidade nova, cidade de 29 anos de emancipação. E quando você assumiu lá, era desafio, né? Era desafio, né? Então, é aquela vontade da galera crescer e tal. Rio Bonito, não que seja isso, mas Rio Bonito já tem alguns vícios, que é difícil você... Né? É difícil. Alguns funcionários que, por mais que você motive, que você seja uma pessoa motivadora, não vai... Aqui não. Você vê com uma expectativa...
mais positiva de Mais Guaba. positiva de assim, Guaba. aqui tem menos ranço. Menos ranço político. Exato. Aqui eu vou ser visto de uma outra forma. Exato, mais exato. valorizado. Mais tudo. valorizado Eu lembro que você e chegou tal. bem valorizado. No município. Exato. Eu tinha uma Sim. trajetória, né? Eu tinha uma trajetória. Porque a Secretaria de Obras em Rio Bonito foi a primeira experiência minha Sim. na gestão pública. Aí depois veio agricultura, indústria, comércio, turismo, veio comunicação, veio esporte e lazer, que eu adorava trabalhar na esporte e lazer, principalmente na parte de eventos. Sim, sim. Gostava muito disso. Aí veio o meio ambiente, que eu acho que nem tá aí, botei meio ambiente. Não, fui o meio ambiente você não colocou, não. Tá, fui secretário de meio ambiente também. E aí eu militei por todas essas áreas. Muitos deles eu era interino, né? Eu era o Severino, faz tudo, eu resolvia aquilo, matava no peito. E foi embora. Aí, Era o Coringa? Era o Coringa. Já foi chamado de Coringa alguma vez? Eu também já fui chamado. Felipe, você é o Coringa. Era o Coringa. Você faz de tudo um pouco. Tem horas que eu me pergunto, Rony, se isso é bom ou se é ruim. É ruim. Ruim. Tá vendo? Então, assim, é bom eu ter essa conversa. Tem horas que eu me pergunto, sim. É ruim. Porque eu também tenho essa percepção. Porque eu fui secretário de planejamento igual, eu já fui secretário de governo, subsecretário de assistência, agora estou na Secretaria de Fazenda. Eu também gosto de marketing, gosto de falar, fala bem, já foi locutor, já fez não sei o quê. O cara fez um monte de coisa. Aí a maioria tem muita gente que fala para você, não, Felipe é polivalente, Felipe joga em todo lugar. Não é bom. Mas eu não sei se isso é bom, Não é bom. cara. Você não tem foco, Porque cara. você não tem foco. Você tem que mirar em uma coisa e ser muito bom naquilo. Parece pato, né? É, exatamente. Não tem aquele ditado do pato, que o pato faz de tudo, mas ele faz tudo. Não é o nosso caso, não, porque modéstia à parte, eu acho que você também pensa assim. Eu acho que, mesmo eu fazendo de tudo um pouco, tudo que eu fiz bem feito. Eu não fiz mal feito, bastante, não. Mas tem um ditado que diz que pato que faz tudo ruim, né? Ele nada mal, voa mal e anda mal, né? Exatamente isso. Mas eu acho que não é nosso caso. Não é. Mas acho que as pessoas talvez vejam a gente um pouco, às vezes, meio desfocado. Por exemplo, quando você foca em uma coisa onde ali está o seu propósito. Sim. Cara, é isso que eu gosto. O que é o propósito para mim? É uma coisa que eu faço até de graça. Sim. Cara, eu ajudei muita gente de graça em construção civil. Até hoje eu faço isso. Tá? Até hoje eu faço meu trabalho social. Que é uma coisa nata, vem de você. Eu gosto. Quando você faz daquilo de graça, com prazer, com brilho nos olhos, esse é o meu propósito. Eu entrego aquilo até de graça. Obviamente que eu cobro. Sim. Mas para algumas pessoas que não precisam, que não têm condição de pagar, eu faço de graça. Tá? E você com gosta amor. de ajudar as pessoas? Com amor. Gosto muito. Deus me abençoa, cara, de várias formas. E independente de qualquer coisa, eu acho que quando eu vejo uma pessoa que precisa, eu ajudo, né? Ultimamente eu até recebi umas críticas, agora não, mas um ano e pouco atrás eu recebi umas críticas. Pô, Rony, você tá fazendo uns vídeos aí na internet. Cara, isso, eu queria falar sobre isso. E tá expondo isso. Tá expondo isso. Como que surgiu isso? Como que foi essa Isso vem justamente dessa vontade, desse coração bom que você tem, desse propósito de querer ajudar as pessoas independente de qualquer coisa, esse, vamos dizer assim, é um experimento, né? Um experimento social. Eu tava vendo lá nas suas redes sociais, tá passando aí. Ali. Esse aqui, isso aí eu faço aos sábados. Aos domingos. Como que foi? Conta pra gente um pouco dessa situação. Eu sempre ajudei as pessoas, só que eu nunca divulguei. Sempre ajudei uma família mais carente e tal, ajudava com material, com aquilo, com isso, com cesta básica e tal. Aí um belo dia eu estava seguindo algumas pessoas nos perfis na internet, no Instagram, desse pessoal que faz isso, né? Esse aqui não é. Esse daí é uma parte mais. É uma parte que eu gosto mais motivacional. Mais motivacional, reflexiva. Também já vi que você faz vários vídeos reflexivos. Mas esse tem um outro que é o que você está falando, abordando as pessoas. Aborda as pessoas. Eu acho que vamos ver se vai aparecer o próximo aí agora. Esse aí. Esse é da Denise. Esse é da Denise? É Denise. Foi Araruama, isso. Pensei que era Rio Bonito. Não. Eu faço mais Araruama porque as pessoas não me conhecem tanto. Entendi. Em Rio Bonito eu vou pra rua, todo mundo me conhece. E como que foi a história da Denise? Eu cheguei a ver o vídeo, mas eu não lembro direito. A Denise é o seguinte, cara. Voltando lá atrás, quando eu vi esse cara, que era. Não lembro qual foi o influencer que fazia isso. Só que eu vi nos comentários também alguém criticando. E eu vi um comentário bem assim, pô, cara, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu tinha vergonha. Alguém falando lá, né? E aí, quando eu vi você fazer isso me incentivou a também fazer isso que eu tenho feito na minha cidade. Eu falei, cara, isso é uma forma de você mobilizar e sensibilizar outras pessoas a fazer o bem. Sim. Porque o mundo, eu convivo com todo mundo, cara. As pessoas boas e ruins, convivo bem com todo mundo. Só que, cara, as pessoas boas eu trato pro meu lado. Os ruins eu dou um oi lá. Eu aqui, ele lá. Mas eu trato bem.
E aí eu quero fazer isso. Esse vídeo, então, eu chorei muito. Esse vídeo eu chorei. Pra gravar foi que eu chorei barbaridade. Eu sou muito emotivo, né? Esse foi o final, ali no finalzinho. Foi o final, Botei até o pix dela aí, a Denise dela, o nome dela. E aí, realmente, cara, assim, se você não viu ainda, vai lá nas redes sociais do Rony, que você vai ver. Esse não é um só, tem vários outros. Tem outros. Eu já vi outros também, assim, agora é realmente... Por mais que a gente tenha visto já outras pessoas fazendo isso, mas quando você vê, é de emocionar mesmo, né, cara? É assim, quando a gente ajuda o próximo, né, cara? De coração. Mas olha só, a história dela, por exemplo, né? A história dela. Aí eu vim passando, eu tava saindo de Araruama, do centro de Araruama com minha esposa, ali pela Gladstone. E aí, quando eu passei, era um dia de domingo, o sol tava pino, mano. O sol tava mais de 40 graus. Como agora, assim. Aí eu vi essa menina num carrinho de bebê com uma caixinha em cima. E na subida, no morrinho, na subida, ali perto de um posto de gasolina que tem ali. Eu falei assim, olha, Gisele, que sofrimento, que loucura. Vou abençoar essa menina. Né? Sentiu no coração, né? Sinto no coração, é assim. E eu ando no meu carro, eu ando com meus instrumentos de trabalho. Ô, Rony, e é uma coisa, vê se é isso, é uma coisa que se você não fizer, parece até que te incomoda, né? Cara, eu tenho que voltar. Você tem que voltar, né? Se eu passar de carro, eu tenho que voltar, cara. Em determinados momentos eu já senti isso. Eu já voltei várias vezes, Tá. Aí eu passei, e aí eu parei o carro, aí a Gisele, ela passou assim, cortou, né, o carro com o carrinho, o carro meio filmado, né? E só cortou pelo carona. E minha esposa falou assim, Rony, ela tá com 2 crianças dentro de um carrinho. Um carrinho de uma criança tinha 2 crianças. Aí eu falei assim, caramba, que loucura. Eu passei, o carro foi à frente, aí já saiu, eu coloco uma câmera no pescoço, boto o microfone de lapela, né, sem fio. E a minha esposa ficou de longe filmando. Meus filhos, eu levo meus filhos para presenciar isso comigo. Entendi. Tá? Eles também já fazem isso. Do jeitinho deles. Você já vai estar programando isso na mente deles, né? Também. Um exemplo que você está dando. Alguns vídeos foi meu filho que filmou. Né? E aí eu fui, abortei a Denise, um sol, a criança estava chorando. Depois o pessoal pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram. E ali, cara, eu vi uma simpatia, um sorriso assim no rosto, uma leveza. Mesmo com toda aquela dificuldade, né, cara? Eu falei, caramba, cara. E aí eu olhei, você mora onde? Ela mora lá na Vila Canaã. Daqui pra lá são 6,5 km, quase 7. Ela vai e volta pra vender paçoquinha pra cuidar dos filhos. Eu falei, cara, que sofrimento é esse, pai? Por que isso? E uma simpatia, um sorriso no rosto. E aí eu fui e ajudei ela financeiramente. Ali foi só um momento, depois eu ajudei ela várias vezes. Sim. E olha como é que é o poder das mídias sociais, né? Através desse vídeo aí, muitas pessoas viram, esse vídeo teve uma repercussão boa, repercussão legal. Aí teve uma pessoa de Araruama, né, que através desse vídeo doou, ela comprou um terreno para pagar R$500 por mês. Essa pessoa que é recém-falecida, né, não sei, não citar nome porque a família talvez não goste, viu o vídeo e ela tinha parcelado o terreno dela em várias parcelas de R$500 por mês. E essa pessoa foi e doou o terreno para ela. Não aceitou receber. Porque viu esse vídeo. E como aí que uma ação sua do bem gerou uma outra ação do bem? Exatamente. E aí eu comentando com o Denis, que é um amigo meu, que é o dono da franquia da Blocock, ele viu esse vídeo também na minha rede social. Eu disse, Rony, ela já conseguiu a casa. Os Blococks da casa dela sou eu que vou doar. Caramba, cara. Eu conversando com o Márcio, que é o dono da Vassourama, tem uma loja de depósito de porcelanato. Rony, pisos, louças e metais, sou eu que vou doar. Caramba. Você entendeu, cara? Entendi. Então é uma corrente do bem que vai. Corrente do bem, cara. É a corrente do bem. No meio de tudo isso, Rony, tem gente que critica ou como que é? Teve algum hater? Teve alguém lá que comentou alguma coisa nas redes sociais? Sempre tem, cara. Sempre tem. Mas não dá pra levar... Assim, o bem que você proporciona é tão grande que não dá nem pra isso, meu irmão. Tô nem pra isso. É uma perda de tempo você olhar pra isso, não, né, nem cara? ligo pra isso. Mas é aquilo que eu falei com você antes, que a gente estava começando aqui, antes de gravar, né? A gente começa a imaginar como que tem pessoas que pensam desse jeito. O cara tá fazendo bem, tá produzindo bem para um outro ser humano, e o cara tá lá criticando, falando mal, mas ele não faz, né? Exato. E assim, e esse bem que você produziu, ele replicou, ele multiplicou. Exato. Ele tocou o coração, a mente de outras pessoas que se sensibilizaram e falaram, não, eu também vou ajudar. Você imagina... Se a maioria das pessoas, não precisa, que não fosse todas, mas se a maioria das pessoas pensassem e agisse desse jeito, um pouquinho. Mas é um coisa pouquinho simples, mesmo, cara. pouco. É um pouco. Às vezes a gente vê tanta notícia triste na televisão e às vezes a notícia triste, o problema está do nosso lado, no seu bairro, no seu vizinho, e às vezes você não enxerga isso.
Né? Então, isso me faz muito bem, cara. E aí, a partir desse, quando eu vi que a gente criou uma corrente do bem, aí eu comecei a divulgar mais. E é sempre de surpresa. Tá? Eu tô aqui, E começou a fazer e foi fazendo outro. Eu trabalho com construção civil aqui, eu tava em Búzios, eu vi uma senhorinha catando lixo lá numa casinha que o condomínio coloca o lixo, eu passei e abordei ela. Aí eu passei em São Pedro, vi o seu Erasmo com a placa. Me ajuda, eu tenho fome. E aí, nesse dia, eu não consegui passar, porque eu tava correndo. Aí, com aquela dor na consciência, cara, eu queria ajudar esse homem. Aí, um dia, eu encontrei ele em Araruama. Aí, eu falei da carroça, não? Da carrocinha, puxando o carrinho. Ele chorou quando falou do filho, né? O filho dele morreu aqui no mutirão em Araruama, né? O tráfico matou o filho dele. Aí, ele fugiu de casa, porque o tráfico tava pressionando ele, os filhos. Um filho morreu e outro dentro de casa. Ele, para não ver os filhos morrerem, ele foi morar na rua. E foi viver fazendo reciclagem. E aí a família dele é de Bangu, ele sai de Araruama e vai para Bangu, andando, empurrando um carrinho, 540 quilômetros, ida e volta. E aí eu falei assim, cara, que vida é essa? Aí quando eu mostrei esse vídeo pra Denise, ela falou assim, Rony, ainda tem gente pior do que eu. Olha só, né, cara? Quando você viu a Denise, eu acho que o que gera na gente, que às vezes está com uma situação melhor de vida, todos nós temos os nossos problemas, cada um no seu nível, mas quando você vê, presencia aquilo diretamente, eu acho que é uma porrada que a gente toma assim, de cara, tá reclamando de quê, cara? Tá reclamando da sua vida, das coisas que você tem. Parece que a gente é um ingrato, né? É verdade. Muitos são ingratos. Exato, né? E depois quando você mostra o do rapaz da carroça pra Denise, ela também consegue ter a percepção de que mesmo ela, numa situação complicada, ainda existe outras pessoas numa situação pior do que a dela. Olha só. Isso é impressionante, cara. Impressionante. O que dói na gente é que a gente não consegue atender a todos, né? Sim. Aí depois que você começa a mostrar esses vídeos, aí muitas pessoas te procuram, né? Um ou outro você consegue ajudar, outros são problemas que o poder público tem que agir, não é você. Mas... Você nunca pensou, Rony, que talvez por você ter essa predisposição, eu não sei se a gente pode colocar isso até a nível... espiritual, alguma coisa assim. Você falou o seguinte, o que dói, às vezes, é a gente pensar que a gente não consegue ajudar mais. Você não acha que, por mais que você goste muito da engenharia civil, você é um cara que se comunica bem, você é um cara carismático, né? E a gente sabe que se comunicar bem e ter um carisma é algo positivo, não é tudo dentro da política, mas é uma coisa que conta bastante. Você nunca pensou, nunca ardeu uma chama em você? Assim, eu sei que você veio candidato a vice na outra eleição, lá em 2016, não? 2012. 2012. Não, 12 ou 13, não conseguiu lograr ele, falou que sentiu o coração apertado, mas você nunca, depois de lá para cá, você nunca pensou em se candidatar novamente a ser um cargo público, não? Na última eleição agora, essa última eleição, eu até me lancei pré-candidato. Tá? Eu receio das pessoas confundirem muito, né? Faz isso porque tem interesse político. Infelizmente isso. Só que hoje, né, já com meus 51 anos de idade, ainda estou jovem ainda, mas eu já aprendi muito, amadureci muito e eu já não dou mais atenção já pra não isso. leva mais em consideração. Não ligo pra isso, cara. Pode falar à vontade, não me atinge, cara. Não me atinge mesmo. Pode criticar à vontade, não me atinge. Só que a gente esperava que o prefeito fosse o José Luiz Mandiocão, né? E aí ele veio, não sei se eu venho. Era uma campanha muito disputada, que foi disputada, né? Em Rio Bonito foi uma das... Se não a mais disputada da região. Acho que foi a mais disputada da região. A diferença de 500, 300 votos do primeiro pro segundo, do 400 pro terceiro e tal. E aí eu me lancei pré-candidato. Ele falou assim, Rony, eu não vou vir não, mas se você vier eu te apoio. E ele tem um legado, 4 mandatos, né? Como eu acompanho ele, tenho uma gratidão assim. Eu sou um cara muito grato pelas pessoas, como eu sou com ele, como sou com o Mantuil. Muito grato, mas grato mesmo, cara. Sim. Eu guardo muito isso. Gratidão é uma coisa muito importante, não? Muito, muito. E, tipo assim, ele é meu segundo pai. Eu falei assim, cara, agora eu não consigo mais fazer campanha. Já venci todos os prazos, não tem mais como montar nominato de vereador e tal, e tal. Mas eu não queria me sentir covarde. Sim. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar então. Aí eu me lancei pré-candidato. Só que na hora de registrar a candidatura, eu via que seria uma discrepância muito grande, eu teria que dispor de muita coisa, né? Eu iria perder muita coisa se eu fosse além daquilo. Eu falei assim, não é esse momento. Não é esse momento. Não sei se outros momentos, né, haverão na frente,
Mas eu senti no coração que não era pra eu ir. Não foi nenhum ato de covardia, porque eu não pensei dessa forma. Eu não sou um cara covarde, eu encaro as dificuldades da vida. Você olhou assim com um olhar realista. Vamos dizer assim, cara, fui realista, eu vou gastar não dá. energia, tempo. Política, campanha sempre exige também um pouco do financeiro, um pouco, não bastante do financeiro. Muito. E, cara, assim, se eu não tô vendo que vai da liga, é melhor eu parar. Não é covardia, aqui. Não. É inteligência. Foi inteligente, viu? Exatamente. Eu acho que, assim, dentro da política, você tem que medir. Política é muito momento, né? É muito aquele cenário, a leitura daquele cenário. Se aquele momento você tem chances boas, você vai. Pode ser até que não seja as melhores. Exato. Mas se você tem alguma chance. Agora, quando não tem, realmente é um ato de inteligência. E também eu penso assim, eu posso ajudar de outra forma. Depois que eu desisti, aí os candidatos me procuraram e tal, né? Eu relaciono bem com todo mundo, graças a Deus. Inclusive agora, o atual prefeito, o Marcos, me procurou, fui lá. E era uma candidatura pro executivo, né? Pro executivo, prefeito. Pra vereador, o que você acha? Acha que não... Eu não sei, vale eu não me vejo vereador. Eu sou do executivo. Sim. Eu acho que o vereador, por mais, no meu ponto de vista, né, por mais que seja o representante, o prefeito também é o representante da população, o vereador é aquele que está sempre ali lutando pelos interesses coletivos, mas eu acho que não se compara a você estar no executivo, a você ser o prefeito. Eu sempre atuei no executivo, então é o que eu entendo. Acho que o vereador, eu acho que ele atua muito pontual. Exatamente. Ele vai ajudar algumas pessoas. Não todas as pessoas. Não todas. Não a maioria das pessoas. Todas nem o prefeito vai conseguir ajudar. Mas assim, eu acho que o vereador, ele acaba puxando mais para o seu curral eleitoral. Exato. Enquanto o prefeito ele tem uma abrangência de fazer alguma coisa que ajude mais de forma coletiva. E onde eu posso colaborar é no executivo, é o que eu sei fazer. É onde eu tenho experiência, eu tenho expertise, eu já há tanto tempo, né, no setor, em várias pastas. Então, aqui eu posso fazer algo pela minha cidade, como a gente fez por Iguaba também. E, tipo assim, eu não me via como vereador, então nunca tive interesse, nunca pensei em me lançar candidato a vereador. Nunca. Era sempre mais... Você sempre é um cara de ação, né? De agir, de executar. E aí eu pensei assim, cara, mas eu posso colaborar, de repente não sendo prefeito, mas de outra forma, dando suporte técnico, ajudando e tal. E também outra coisa, cara, eu tenho a vida muito agitada, né? Então, conciliar é muito difícil. Teve uma época que eu estava como secretário, dando aula na Estácio e construindo, eu estava pirando, cara. Eu tenho que ter o tempo valioso para minha esposa, para meus filhos, para meus pais. Então, isso para mim não tem preço. Então, eu não posso também exigir tanto de mim. Eu acho que tem um momento da nossa vida que a gente está com uma certa idade, que a gente tem energia para fazer tudo isso. E a gente até quer. Aconteceu isso comigo já também, assim, de você quer, você pede, né? Meio que você pede a Deus, você pede ao universo, pode mandar que eu vou fazer. E você faz. Você consegue chutar a bola, cabecear, voltar, defender. Só que também chega um determinado momento que você fala, cara, não dá mais, né, cara? Eu lembro muito do Ronaldinho, Fenômeno, na época, uma reportagem que ele disse, já estava bem... com uma idade mais avançada, e ele falou assim, tá tudo aqui na mente, mas o corpo não reage mais. Eu acho que tem um momento para tudo, né? Tem tudo. E chega um momento assim, foi o que você falou, poxa, agora com 51, eu já não sou mais aquele Rony de 9, 16, 22, não sou, é outro Rony. As experiências, as dificuldades, as porradas, as vitórias, as alegrias, tudo isso já veio moldando. Você hoje tem eu acho assim, a idade, cara, a experiência, a idade matura a gente de uma forma que a gente fica mais refinado. E fala assim, não, isso aqui eu já sei o que é isso, então eu não vou, então eu não quero perder. Eu quero gastar o restante da energia ou a energia que eu tenho nisso aqui. Exato. Porque os valores acabam mudando. Exatamente. Também, né? E detalhe, cara, se você quiser abraçar o mundo, você não consegue, meu irmão. Você tem que estar ali, faz o que você faz de melhor, você tem amor pelo que você faz, aquilo... Foca naquilo e vai. No meu ramo da engenharia, a engenharia é um leque de opções, né? Eu já fiz tudo nisso daí. De tudo. Aí depois eu foquei no que eu gosto. Aí, Rony, você faz perícia, faz aquilo, olha, eu até fiz muito, hoje eu não faço mais. Posso te indicar alguém que faça. É mais ou menos isso. E aí eu foco hoje no que eu faço de melhor, que é a construção civil, né? Que é a gestão de obras e na engenharia estrutural. E sempre... E tem a Embiara também. E tem a Embiara, que é a nossa parte quem toca mais é a Gisele, né? Que é a Gisele que toca também.
Então é a nossa vida, cara. É isso daí. Então, inclusive as lajes lá de casa foram colocadas. Muitos da região toda. A gente tem 24 anos de empresa. Então já vou aproveitar aqui e dar o jabá. Você que está construindo aí e precisa colocar toda a sua laje lá, entra lá no Instagram do Rony, que com certeza... Tem da Embiara também. Lá vai encontrar o Instagram da Embiara, vai falar com a Gisele, que vai te atender super bem, super atenciosa, técnica também. Ela pega a metragem quadrada lá da sua obra. Exato. E vai te entregar direitinho a quantidade necessária, o tipo de ferro que vai ser usado. Tudo. Eu sei porque eu comprei também com a Embiara, com você. Lá com a Gisele. A gente, tipo assim, eu dou todo o suporte técnico, né, da Embiara, então se você quer, para vencer todos os vão com todas as cargas, eu sou engenheiro responsável da empresa, né, eu sou estrutural. Então, e detalhe, se você comprar, porque, infelizmente a laje pré-moldada é um produto. Se você quer fazer de baixa qualidade, você faz. Qualquer um fabrica com proforma. E acha que é fácil, mas laje não é tudo igual. Né? E o nosso preço é o preço de uma fabriqueta. Só que com a qualidade de controle tecnológico do concreto, de responsável técnico. Porque tem um cara mais técnico. Exatamente. E o nosso preço a gente já vai falar disso aí rapidinho, porque além de professor universitário, de ter exercido vários cargos públicos aí, tanto da administração pública de Rio Bonito, de Iguaba, influencer digital. Você tá com quantos mil seguidores lá no Instagram? Eu tô com quase 24 mil. Quase 24 mil. O cara além de tudo isso, é influencer digital, se comunica muito bem, faz vários vídeos legais lá, experimentos sociais. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar também de uma coisa que eu também sempre vejo que você faz uns vídeos lá falando sobre os problemas que acontecem nas obras e tudo mais. Mas antes disso, você que está em obra aí, ou você que não está fazendo obra, mas está querendo comprar o seu imóvel, eu vou dar aqui mais uma vez uma dica para vocês, para você não perder tempo. Não perde tempo correndo, andando por aí em imobiliárias que talvez não vá atender você da melhor forma possível. Procura a AIG Imóveis. A AIG Imóveis ela já está no mercado imobiliário há mais de 10 anos e reconhecida há mais de 10 anos. O Robson está fazendo lá, que é o CEO da AIG, está produzindo, na verdade, está reestruturando a imobiliária, porque eles saíram de um lugar para o outro, mas já era bonito. Chegou aí na imobiliária dele? Cheguei, Robson. Uma das imobiliárias mais requintadas lá do município de Iguaba Grande. Hoje ela está situada no município de Iguaba Grande, mas eu acredito muito que ele ainda vai franquear essa questão da imobiliária. E hoje ele está com uma nova estrutura, porque eles mudaram, tá ali na rodovia Amaral Peixoto mesmo. Vou deixar aí para vocês, vai estar aparecendo um QR Code aqui, aponta o seu celular que vai direto lá para as redes sociais da AIG. Lá você vai conseguir e-mail e contato com os corretores. Mas ele está com uma super estrutura lá para poder recepcionar vocês da melhor forma possível, uma carteira de imóveis de excelência. E não só você que quer comprar, você também que quer colocar o seu imóvel à venda, você que tem uma casa, se mudou, ou tem 2 casas, uma casa aqui na região dos Lagos e quer colocar sua casa para vender, procura a IG Imóveis. Você que é construtor, constrói para vender e não quer ficar perdendo tempo e nem gastando energia em tentar vender por conta própria, procura a IG Imóveis e deixa o seu imóvel lá para ser vendido, que com certeza vai vender muito rápido e você vai conseguir ganhar tempo e não desperdiçar energia fazendo aquilo com o que você não sabe fazer. Você sabe construir casa, mas para vender é a IG Imóveis. E nosso outro patrocinador também aqui é a Sorridentes. Você que está precisando aí de fazer um tratamento odontológico, também, cara, você vai conseguir encontrar na Sorridentes um local único que você consegue vários serviços no mesmo local. Clínico, harmonização, ortodontia, implantodontia, estética, exames e muitos outros tratamentos. Tudo o que você precisa para o seu sorriso ficar mais bonito, você vai encontrar lá na Sorridentes. Sorridentes é simples como um sorriso e você encontra Sorridentes em Cabo Frio, em São Pedro e em Araruama. Tá aparecendo na tela aí para vocês também o QR Code. Aponta aí que vai direcionar você diretamente para as redes sociais da Sorridente, um dos nossos patrocinadores aqui. Dr. Douglas, um grande abraço. E voltando aqui para o nosso amigo Rony. Então, Rony, eu vejo que você também faz, além dos experimentos, outros vídeos lá falando sobre
sobre construção, né? As dificuldades que as pessoas que estão construindo encontram, quer sejam com os pedreiros, quer sejam com os pedreiros para executar a obra. Você fala sobre piscina. Tudo. Cara, você fala de tudo. Como que é essa situação? Assim? Isso vem do seu dia a dia também, da necessidade que você observa que as pessoas têm esse problema? Cara, como você bem citou aí, o maior sonho da construção civil, né, das pessoas é ter a casa própria. Mas um dos maiores pesadelos também de quem quer ter a casa própria é quando vai construir. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Então a gente já tem, eu tô na construção civil 25 anos, né? Então eu já passei por tudo, cara. Já errei barbaridade, já perdi dinheiro assim, inimagináveis. E a gente vai criando métodos. Criando métodos. Pô, como é que eu faço isso daqui? Aí como a gente... O lance de você passar conhecimento é uma coisa muito vocacional, cara. Sim. Eu tenho prazer em fazer isso. Gosta, né, cara? Eu gosto de ver aquele garoto, aquele adolescente, o Mateuzinho, por exemplo, lá com brilho nos olhos. Alô, Mateuzinho, grande abraço aí, cara. Mateuzinho deve estar vendo a gente aí. Cara, o brilho nos olhos de aprender. Sim. Então eu gosto de chegar com meus profissionais e mostrar pra eles, você pode ser melhor. Eu tinha um rapaz que o Felipe era servente. O servente virou pedreiro, virou eletricista, hoje está tocando a vida dele de eletricista, tem os outros que a gente vai incentivando. E além de dar conhecimento técnico, dar conhecimento da base da vida para... Não, você pode mais, cara. Vai que você pode mais. Não tem que parar disso, né? Não. Eu falo, olha, se eu fosse servente de obra, eu seria servente 6 meses. Com 6 meses eu já seria pedreiro, com 1 ano e meio, 2 anos eu seria mestre de obra. E se tivesse oportunidade, eu ia estudar para ser engenheiro. Teve alguém desses serventes pedreiros que você deu esse incentivo e mudou de vida? Muitos. A maioria. Cara, que legal, né? A maioria, cara. É mesmo? A maioria. E tem parceiros. Você tem alunos meus que hoje a gente tem parceria. Eram construtores, eram pedreiros, hoje são engenheiros civis. E a gente tem parceria na região dos lagos também. Sim. Então, essa vontade minha de passar conhecimento, que é uma coisa nata, eu descobri as mídias sociais, o Instagram e tal. Eu falei, gosto de se comunicar. Já gosto de me comunicar. Gosto de cantar isso. Também? Gosto, de vez em quando. Eu tô meio enferrujado, mas gosto também. Gosto de videokê também? Gosto, você fez tempo, hein? E assim, eu vi nas redes sociais sua aqui uma foto, cara, que você cantou com o Daniel. Como que foi essa situação? Pô, cara, eu canto desde garoto, né? Então, quando eu era criança, eu imitava os cantores, né? Eu imitava o Leonardo. Sim. Imitava... Por isso que quando você chegou aqui, você falou, pô, o som do microfone aqui tá bom, cara. Daqui a pouco eu vou botar ele pra cantar aqui uma música aqui. No Rio Bonito, onde eu vou no restaurante, tem gente cantando, me chama. É mesmo? Lá eu tô mais famoso, né, cantando. Então, chega lá, tem um cantor lá, Rony, vem dar uma palhinha aqui. Já vi vídeo seu você cantando também nas redes sociais também. Lá na beira da piscina, cantando. E aí, cara, eu quando era criança, eu gostava de cantar, né? E quando foi na campanha, o Mandiocão, ele tem todo aquela característica rural, né? Do caipira, do sertanejo e tal. E na época tinha um grupo que ia ajudá-lo numa campanha. E esse grupo falou, olha, a gente vai contratar o narrador de Barretos para fazer a abertura do seu jingle e papapá. Eu já brincava de fazer narração de rodeio, de cantar e tal. Aí esse grupo pulou fora, não ajudou ele. Ele agora, pô, ele tava cheio já de esperança de ter um cara narrando o jingle dele e fazendo as músicas. Eu falei assim, eu chamo ele de caboclo. Não, cara, isso eu faço. Você faz, Rony? Faço. E aí eu fui, sempre muito criativo, né? Escrevi o verso da época, né? E depois eu fiz isso em várias campanhas. Feito, né? Ou é a primeira vez que você fez? Não, eu brincava de narrar rodeio, eu brincava de cantar música sertaneja e tal. Mas eu canto também MPB, canto rock, alguma coisa, né? Mas o meu timbre de voz é pro sertanejo. Sim. É pro sertanejo. E aí, quando eu fiz aquilo foi uma campanha vitoriosa, nós ganhamos, né? E aquilo bombou na cidade. Pô, de quem é essa voz? A minha voz fica diferente, né? Eu narrando o rodeio fica uma voz mais encorpada. Sim. Ainda mais com os efeitos, né? A gente consegue também dar melhorar o timbre, né? E aí aquela frase bombou. E aí aquilo ali ecoou para outras campanhas. E toda a campanha eu fazia a narração de rodeio e o jingle. E em vários jingles eu mesmo cantava. Sim. E outros eu fazia só a letra e chamava outros cantores para cantar também. E aí foi fazendo, cara. Aí um dia eu estava lá como secretário de esporte e lazer, de fazer os eventos. Eu fiz eventos com vários cantores. Eu contratei vários cantores. Eu contratei, tipo assim... Eu adoro Roupa Nova. Eu contratei o Roupa Nova, Sim, cara. Eu fui no show deles aqui em Cabo Frio. Muito então, bom. Eu contratei o Daniel, o Rick Renner,
Revelação, o Thiaguinho. Aí nessa do Daniel, que foi que você encontrou ele lá e subiu no palco. Não, aí o Daniel foi assim, cara. Eu tava com um agente dele e falei assim, cara, é muito legal quando a gente contrata alguém que a gente é fã. Falei pra ele assim, inclusive eu gosto de cantar umas músicas do Daniel e tal. Aí você canta, eu canto. Aí cantei pro empresário dele, né? O empresário dele no Rio. Disse, pô, tu canta bem, cara. Tu quer cantar com o Daniel? Aí eu falei assim, posso? Ele falou assim, pode. Aí me deu um convite, porque tinha um show do Daniel no Rio, né? Onde é o Arena Jaunesse agora, Jaunesse Arena lá, né? Tinha um show de lá, um show bem intimista e tal. E aí ele me deu o convite, eu fui lá, gostei do show, disse, pô, cara, mas me passa as músicas pra eu decorar, porque na hora eu fico nervoso, eu vou esquecer a letra, cara. E aí quando chegou uns 3, 4 dias antes, disse, Rony, ó, grava essas 3 músicas aí. Nenhuma das 3 músicas era do Daniel. Era um sertanejo raiz, né? Sim. Era Fio de Cabelo, era Boate Azul. Boate Azul, Fio de Cabelo e outro que eu não me recordo mais, né? E aí, nessa época, se você olhar na foto lá, eu tô com o pé quebrado. Não percebi. Eu tô de muleta, né? Mesmo? Tô de muleta. Fui jogar futebol, quebrei o pé. Foi flamenguista também. Flamenguista. Eu sou goleiro, né? Doente, né? Eu sou goleiro, sou flamenguista e eu estava agarrando contra o veterano do Flamengo. Né? Eu tenho um amigo, a gente aqui tem o Lanes Maravilha, você conhece o Lanes? Trabalhava com som, né? O Lanes me chamava para ser goleiro do time dele. Porra, e aí, nesse dia, contra o veterano do Flamengo, né? O aniversário do Lanes, ele faz o futebol lá, do veterano. E, pô, me chamou, eu tava fazendo evento, botou minha camisa com meu nome, parará e tal. Rony, vai ter que agarrar. Eu tava agarrando contra o meu time do coração, cara. Aí eu quebrei o pé nesse jogo. E quem mobilizou meu pé, cara, foi quem, cara? Rapaz, foi um ídolo meu do Flamengo, cara. Não lembro quem. Eu quebrei o pé, quebrei a fíbula em 3 lugares. Caraca. E no outro dia tinha um show, se não me engano, era do Swing Simpatia. E no outro dia o show do Daniel. E eu disse, cara, eu vou cantar com o Daniel, cara. O cara falou que eu vou cantar, eu vou cantar. Eu decorei essas letras, eu já sabia, né, mais ou menos. E eu tava lá atrás, pô, será que ela me chamava? Eu fiquei em dúvida se ele me chamar ou não, na coxia. E qual foi a música, você lembra? Foi Boate Azul, foi Fio de Cabelo. Fio de Cabelo. E a terceira música eu não me recordo mais. Há muito tempo isso, né? Ainda cantou mais de 2 músicas. Cantei 3 músicas. E tinha 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, cara. Aí eu já entrei, já olhei assim, me bateu nervoso. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Eu cantei essa, cantei. Ele tá rindo lá. Eu não sirvo pra cantar essa música. E hoje, o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Viu? Tá batendo palma lá. Lembrei que tudo entre nós, um amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já foi. Esqueci a letra. No meu pai, alguma coisa assim. Eu esqueci a letra. Mas tá vendo? Eu tô te falando, rapaz, o cara é polivalente, mas quando a gente fala polivalente, é polivalente mesmo. E aí, cara, eu comecei isso com narração de rodeio. E na época foi engraçado, porque, tipo assim, foi um momento único na política de Rio Bonito, que 2 prefeitos se uniram, que era o Aires Abdala e o Mandiocão. Eles eram adversários políticos. Sim. E veio o Mandiocão e veio o Aires Abdala. E na época, o Guim e Rodolfo igual, né? Como fosse o Guim e Rodolfo. E na época, a candidata a ser batida era Solange Almeida, minha amiga Solange e tal. Que era imbatível. Ela tava ali, e juntou os dois para bater Solange, cara. E aí, Solange estava mal do governo, o governo estava muito mal avaliado. E aí eu falei assim, pô, tem que fazer um verso de rodeio para poder fazer a abertura, porque lá era assim, era um verso de rodeio que fazia a abertura do jingle. Era assim, né? E aí eu criei o verso, o governo estava ruim e o verso era bem assim. Vou falar alto aqui, vou afastar um pouquinho, ficar muito alto. Alô, meu povão! Você chorou, sofreu, fez oração, mas sorri, eles estão voltando, Abdala e Mandiocão! Aí entrava o jingle. Ele lembra até hoje, cara. Eu lembro todos eles. Lembro todos eles, cara. Caramba, cara. Isso foi em 2003, 2004. Né? Marcou mesmo. Marcou. Aí pô, essa voz do Rony cria um efeito, né? E aí abria o jingle, né? E o jingle era assim, agora é 25, é hora de união, o vice Abdala, prefeito é Mandiocão. Cara, até o jingle era você que fazia também. Caramba, cara. E aí bombava, cara. Aí bombava e deu certo. E eu fiquei famoso de fazer toda a parte de marketing da campanha.
Desde a parte visual, a parte toda de coordenação de equipe de rua, de pesquisas. A gente tinha um instituto próprio de pesquisa nosso, né? Uma equipe de pesquisa, né? Sim. Que a gente comparava com os institutos. Pesquisa em campanha, pesquisa é tudo, É né, tudo, cara? é Você tudo. tá informação. E aí eu me tornei um conhecedor do assunto, cara. E aí foi. Cara, sabe o que eu acho engraçado, Rony? Assim, engraçado não, entusiasma a gente conversar com você. É que você é esse cara. Primeiro, você é isso que você transparece mesmo. E, assim, você. Sabe o que eu. Assim, tô procurando uma palavra aqui para poder descrever isso. Você colocou aqui, é um cara que ama a vida, né? Que ama a vida. E tudo o que a vida te entrega para fazer, você faz de coração, né, cara? Você se entrega mesmo de tudo. Você vê, eu gosto de cantar, o cara canta. Eu gosto da parte de engenharia civil, eu faço. Eu gosto de gravar vídeo, eu faço. E sabe que eu tenho percebido muito isso também. Isso me toca muito também pelo seguinte. Porque eu tenho andado muito reflexivo dos anos pra cá, né? E eu fico pensando o seguinte. O que adianta a gente ter um monte de conhecimento, um monte de habilidade, né? E a gente não usar isso. Então, independe de que a gente serve para um monte de coisa, mas a gente usar. Se eu falo bem, eu vou fazer uma locução. Eu vou cantar, então eu vou cantar. Eu sei fazer cálculo estrutural, vou fazer cálculo estrutural. É como se fosse assim, eu vejo, cara, que você vive a sua vida em um potencial máximo. De tudo que tiver para você viver, você vive. Os momentos tristes vêm. Sim. Só que a gente... Isso que eu ia te perguntar. Só que a gente não... De lá para cá, teve um momento difícil, que foi a situação com seu pai. Teve outros. Mas assim, dessa trajetória toda, que até agora a gente, pelo menos assim, você contando, a gente vê que talvez tenha tido muito mais momentos alegres do que talvez tristes, porque você não contou. Mas se você tivesse que elencar um momento difícil, o mais difícil, qual foi o momento, assim, de toda essa trajetória que você falou, caraca, dessa vez... Quando... eu sabe aquele momento onde a vida tá tendo problema, aí você acha que vai melhorar e vem outra pancada e piora. Você não pode piorar e vem outra pancada e piora. E piora. Acontece isso? Na vida de todo mundo acontece isso, né? Não, na minha não foi diferente. Eu tava como secretário, né, de obras, isso no final do meu ano do mandato, e teve uma chuva, Rio Bonito, e teve uma chuva torrencial lá na cidade, encheu a cidade, teve óbitos, né? E aí eu percebi, 2, 3 semanas depois, que eu tinha uma ferida na mão. Uma ferida na mão. E aí eu mediquei, tomei medicamento, e a ferida não cicatrizava, passou um mês, ela não cicatrizava, eu falei, tô preocupado com isso. E começou a surgir outra e outra e outra. Aí eu fui fazer uma biópsia, deu inconclusiva. E aí eu fiz outra biópsia, aí eu procurei um especialista. E na realidade, fiz 6 biópsias no total. E depois de várias biópsias, eu descobri que eu estava com linfoma. Linfoma cutâneo, que é papulose linfomatoide. E nessa época eu estava ainda na Secretaria de Obras. As feridas, elas levavam um bom tempo para cicatrizar. Fraturei meu pé, você viu lá? Fraturei meu pé. Tudo nessa hora. Tudo nessa época. Fraturei meu pé, fiquei 9 meses sem pisar e mais alguns anos de fisioterapia para recuperar a massa muscular, né? 9 meses sem pisar no chão, fora a recuperação, né? E aí eu não pude operar o pé porque quando o meu médico, que até hoje é um grande amigo, Marcelo Lage, excelente ortopedista, ele tirou a minha bota. Ele olhou meu pé cheio de feridas. Tinha ferida até na sola do pé. Minha perna era só feridas. Caramba. Só feridas. As feridas... Isso pela quantidade de tempo que você teve que ficar com engessado, né? Não. As feridas eram da doença de pele que eu adquiri, do linfoma que eu adquiri. Ela não ficou... Não se ateve só a mão, Não. Ficou ela foi ela pegou na parte inferior do meu braço e da cintura para baixo até a sola do pé era ferida. Que isso, cara? Panturrilha, coxa, nádega, tudo era ferida. Caramba. Muitas feridas. Eram umas feridas esverdeadas, que não paravam de crescer, elas demoravam meses para cicatrizar. Qual era o sentimento, Rony, na hora? De impotência. Não cura, não tem como, por que está acontecendo isso comigo? A minha médica falou assim, Rony, não pesquisa sobre isso, a gente tem que cuidar para que isso não vá para um órgão, né? É incurável, eu tenho até hoje. Né? Eu tenho até hoje. Isso não tem cura, isso é tratável, né? E só que, eu tinha 20 e poucos anos, tinha vaidade, eu gostava de praia, sempre pratiquei esporte, malhava, fazia jiu-jitsu. Tinha meu filho mais novo.
né? Eu sempre fui esportista e aquilo mexeu com tudo, né? Aí eu falei, cara, fiquei anos fazendo tratamento, né? Anos de tratamento e aquilo ali, você tinha que trabalhar, problema, a doença não parava. E depois que eu comecei a fazer o tratamento certo, que começou a reduzir esse problema, né? Mas teve um acontecimento, cara, isso que marcou muito a minha vida, que foi eu fiz um vídeo já falando sobre isso. Eu era secretário de Agricultura, olha só que coisa de Deus, pra você se tocar, olha que coisa de Deus. Pra você também se tocar. Pra você se tocar. A presença de Deus na minha vida, cara. Eu tava como secretário de Agricultura e a gente tava doando mudas pros produtores rurais, né? E eu queria doar muda de uma planta nativa que tem um valor comercial absurdo. Que o nome da planta é Guanandi. É uma planta para fazer embarcação. Ela, depois de 20 anos, ela tem um valor da madeira absurdo. Eu vi isso no Globo Rural, eu acho que foi e tal. Aí eu fui adquirir essas plantas pela internet. Foi pelo Mercado Livre, eu comprei essas mudas. Eu tava com o corpo tomado de ferida. Só não tinha no tronco. O resto era só ferida. Ferida, muitas feridas acumuladas, assim, esverdeadas. Horrível, 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 horrível. Desesperador, né? Desesperador. Minha cama de manhã era só sangue. As meias, pra tirar a meia do pé, eu tinha que molhar pra tirar. E saía com casca grudada. Então, aquilo, minha autoestima, era desesperador. Difícil, né? Difícil. E aí eu fui, olha só, comprei essas mudas pela internet, lá de uma cidadezinha do Paraná. Lá no sul, no Paraná. Só que, geralmente, essas mudas, eram umas sementes germinadas já. Só que essas sementes demoraram a chegar e eu entrei em contato com essa pessoa, né, que me vendeu. Ele falou assim, aí passou umas 2 semanas, ele me retornou por e-mail. Ô, Rony, desculpa a demora pela resposta, é porque eu tava viajando, eu dei o endereço da entrega, né, que era na Via Lagos, no quilômetro 8,5. E aí, só que, cara, eu cheguei de viagem, né, eu tô com as suas sementes aqui. Só que eu tô olhando aqui o seu endereço para entregar as sementes, aconteceu uma coincidência muito grande. Porque você falou assim, que você está na rodovia RJ-124, que é a Via Lagos, quilômetro 8,5. Eu comprei a semente lá no Paraná, no interiorzão do Paraná. Eu estou agora na rodovia RJ-124, quilômetro 8. Eu disse, que isso, cara? Comprei pela internet. Eu fui lá, né, pegar a semente. Chegou lá, eu estava usando manga comprida, por causa das feridas no braço, né? Para não aparecer o calor do verão, eu com manga aqui, ó. Aí, só que deixou apareceu que as feridas aqui em cima da minha mão. E aí eu conversando com ele, explicando e tal, ele tinha alugado um galpão para montar uma fábrica de boiler. Né? Ele não era médico, não era enfermeiro, não era nada. Se eu não me engano, ele era formado em outro curso lá e tal, não tinha nada a ver com isso. Mas aí do nada ele olhou a minha mão e falou bem assim, o que é isso na sua mão? Eu falei bem assim, eu expliquei, não, isso é um uniforme que eu tenho e tal, eu tô lutando contra isso aí já tem um tempo, já tem anos. Ele falou assim, eu tenho a cura pra isso. Eu falei, o quê? Eu tenho a cura pra isso. Você tem? Tem. Aí ele falou assim, olha, eu não posso divulgar isso, porque eu não sou médico, né? Não posso nem estar falando isso pra você, mas eu sou de uma religião que eu já faço um tratamento nas pessoas, mais de 20 anos, já curei muita gente, que é um tratamento de autoemoterapia. Você ouviu falar sobre isso? Quer dizer, eu não tô falando nada, mas aconteceu comigo. Sim, uma experiência minha. Seu, Tô falando pra ninguém fazer isso em casa, não, pelo amor de Deus, tá? Mas foi uma coisa que aconteceu comigo e me ajudou. E aí eu falei assim, o que é isso? Não, isso consiste em você tirar 5 ml de sangue da sua veia e aplicar no seu músculo. Durante 4 dias você vai quadriplicar o seu sistema imunológico e vai secar todas as feridas do seu corpo. Eu falei assim, quem faz isso? Eu faço isso. E aí eu fui desesperado, comprei a ideia. Tirava o sangue e aplicava tira sangue da minha veia aqui e aplica no músculo. E em 2 meses minha pele limpou. Caramba, cara. 2 meses minha pele limpou. Aí, o que tu imagina disso? Eu comprei uma semente lá no interiorzão do Paraná. Que não tinha nada a ver com não tinha nada a ver com o negócio. O cara viu, veio e o cara limpou. Tava naquele momento ali. Exatamente. Você nem esperava que ele estaria. Nem esperava. E aconteceu isso. Aí eu olhei assim, cara, eu sou uma pessoa que Deus me olha de forma diferente. Eu tenho que retribuir isso aí para mais pessoas. E eu cheguei a divulgar isso para algumas pessoas, né? Sim, eu acho que você tá falando isso aqui, resgatar isso,
Com certeza, você pode ter certeza que é mais uma forma de Deus estar replicando isso. Talvez aconteceu naquela época com você, talvez você já divulgou nas suas redes sociais. E com certeza Deus está usando esse canal também para poder estar replicando. Pode ser que existam outras pessoas na mesma situação e talvez esse programa hoje vai estar alcançando essas pessoas. Foi o que você falou, você não é médico, não está aqui orientando, nem pedindo para ninguém fazer isso. Eu passei por essa experiência. Sim. E essa experiência fez uma diferença muito grande na minha vida. Você é um cara religioso também, sou acredita em Deus? Então, assim, tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E assim, às vezes a gente fica se apoiando muito nos nossos conhecimentos, se estribando nos nossos conhecimentos, e Deus vem e faz uma reviravolta, muda. Foi por isso que eu te falei, teve algum momento que você não sabia mais o que fazer, e eu acho que é essa hora, quando a gente não sabe mais o que fazer, quando a gente não consegue encontrar nenhum recurso mais interno dentro da gente, talvez aonde nem a fé mais a gente tem. Esses dias eu até postei nas minhas redes sociais, uma situação também estava acontecendo e eu coloquei lá, às vezes é necessário acreditar no inacreditável. Olha só, acreditar no inacreditável. Perfeito. É muito isso, né? Assim, não tem o que acreditar, mas você vai ter que acreditar no inacreditável. Isso é uma coisa inacreditável, porque sequer você conseguia pensar nisso. Nunca, jamais. Sequer jamais. Que tudo isso ia contribuir, mas está lá, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu, na realidade, cara, eu não fiquei curado, né? Mas isso limpou só em limpar o meu corpo, né? E a partir daí o tratamento eu já consegui evitar que esse problema florasse. Porque por mais que a médica falava assim, Rony, não olha esse problema na internet. Eu olhava e via pessoas com isso no rosto. No corpo todo. Eu tinha nas pernas e nos braços. E na nádega. Mas a perna era toda. Inclusive na sola do pé eu tinha também. E aí eu só usava de calça. Andava de manga comprida. Só andava de calça comprida e tal. Não curtia mais nada. Não ia mais pra praia. Não ia mais nada. Não ia mais academia. Não ia nada disso. E aí foi um baque na minha vida, né? E detalhe. Nem um dia eu parei de trabalhar. Nem um dia eu parei de estudar. Eu fazia MBA na Fundação Getúlio Vargas nessa época. Não deixei isso me abater emocionalmente, por mais que eu estava muito abalado emocionalmente. Mas são essas coisas, Felipe, que faz a gente repensar a vida, e ser forte, e entender realmente o que é problema na nossa vida. Que muitas pessoas se pegam com medo, com problemas, coisas mínimas e achar que aquilo é problema. O problema é você não ter saúde, querido. Sim, exatamente. O problema é você não ter saúde, meu irmão. O resto você vai pra dentro, faz acontecer e tal. É por isso que eu dou valor a essas coisas assim. Entendeu? Cara, e foi o que eu falei pra você no início. Falei pra você que tá aí assistindo o programa, que tava conversando com o Rony antes. O Rony, antes de a gente começar a gravar, ele perguntou qual era o objetivo do podcast. Do início eu falei pra vocês, esse é o objetivo. Ouvir, trazer você aqui, ouvir tudo o que você acabou de falar, contar essa sua trajetória de vida, que se a gente para analisar, você vê que tem momentos de sucesso, momentos de derrota, momentos fáceis, momentos difíceis, tem evolução, tem crescimento, tanto pessoal quanto profissional, espiritual. Olha como que a sua vida, ela é uma vida, por isso que eu falei, trazer pessoas pra gente ter conversas inspiradoras, que inspirem outras pessoas. Que as pessoas possam assistir o Conexão Podcast e se conectar, virar realmente um conectado, se conectar com a vida. Às vezes você pode ser que você esteja desconectado com a sua vida, num estado depressivo, num estado de negativismo, e talvez você nem tenha motivo para você estar desse jeito, cara. E assim como o Rony mostrou os experimentos sociais dele ali, que aquelas pessoas sim têm motivo para estar desse jeito, né? E você às vezes está precisando de uma virada de chave, precisando ouvir uma pessoa como o Rony, que é um cara extremamente vibrante, que gosta de viver, usa essa vida que ele tem, usa todos os dons que Deus deu a ele, quer seja cantando, falando, se comunicando, ajudando o próximo, o seu filho. É isso, Rony, é isso que eu quero, entendeu? Assim, quando você me perguntou, eu acho que agora, depois do desenrolar, eu acho que fica muito mais claro para mim e para quem está ouvindo e vendo a gente. A gente está quase chegando no finalzinho e eu vou, assim, para finalizar, Rony,
se você, com toda essa sua trajetória de vida, tudo isso que você passou, deixa um recado para quem está nos assistindo aí. Tenta compilar agora e falar assim, agora é aquele momento que Deus vai deixar você te usar agora e você vai soltar aquela flecha de tudo que você pode compilar e descarregar aquela virada de chave. Pode falar. Rapaz, olha, o Felipe, eu conheço muitas pessoas, né? Eu tenho vários amigos, pessoas próximas que estão realmente passando por problemas difíceis. E você passar um pouco desses momentos, às vezes a pessoa não consegue muito compreender. Só consegue quem passa, quem vive, né? Mas hoje, o que eu mais observo é as pessoas sendo limitadas pelo medo, tá? Pelo medo. Sem propósito, sem foco, sem objetivo, né? Quando você tem um objetivo, tipo assim, eu nasci para isso. Quando você descobre para que você nasceu, meu irmão, aí você canaliza a sua força para aquilo dali, cara. É difícil, tá? Não é fácil. É difícil você descobrir para que você está aqui, qual é a sua função aqui na Terra. É difícil, não é fácil não. Isso. Mas quando você descobre, não estou dizendo que eu descobri, eu acredito que seja isso. Então é nisso que eu foco, tá? Eu não faço mal para ninguém, meu irmão. Eu não faço mal nem para que ninguém me faz mal. Eu conheço muita gente que me fez mal, e essa pessoa nem sabe que eu sei que me fez mal, mas porque eu não trato ela mal. A mal não está em mim, meu irmão. Eu não tenho mal para dar porque não está em mim. E Deus me abençoou por isso. Então, quer dizer, o que eu posso passar para as pessoas é um pouco da experiência que eu tenho. Não tenho raiva de ninguém. Eu sou muito obstinado nas coisas que eu quero, tá? Tem momentos de fraqueza, sim, tá? Eu revigoro as minhas energias diariamente. Eu tenho hábitos de oração diariamente. Se eu estava fraco ontem à noite, quando chegar amanhã eu faço as minhas orações, converso comigo no espelho, converso com Deus e saio revigorado. Ressignifico com muita constância. Sei muito dos meus pontos fracos, procuro ter um autoconhecimento. Pensar, isso aqui eu não posso errar de novo, cara. Isso eu tenho que evoluir. Eu tenho que me dar um prazo para evoluir isso aqui. Então eu acho que o importante é isso, você ter autoconhecimento, você ter foco, saber o seu objetivo de vida, saber qual é o seu propósito de vida e focar naquilo, cara. E não se perder pelo caminho, porque as pessoas estão muito perdidas pelo caminho. Estão perdidas, gastam energias em excesso em coisas que não vai gerar nada. Nada. E dessa forma, cara, eu vivo a vida tranquilo, vivo bem, tem problemas diário, mas o que me ajuda muito é essa renovação diária. Todo dia é um novo dia para mim. Isso é um hábito que eu já criei, já tenho alguns anos. Então, todo dia eu converso comigo, ressignifico, faço as minhas orações diariamente, todo sábado, domingo e tal. Uhum. Então, o que as pessoas faltam, às vezes, é criar hábitos saudáveis. Para a saúde, espiritualmente, tem tudo isso. Propósito. Criar um hábito. Criar hábito. E correr atrás disso. E correr atrás disso, cara. Correr atrás disso. Ali. Constância. Eu tô... Né? Foco. Eu tô cansado, vai assim mesmo. Eu tô com dor de dente, eu vou assim mesmo. Eu tô com dor de... eu vou assim mesmo. Tô com febre, eu vou assim mesmo. Entendeu? Eu tive com meu filho isso. Falei com meu filho sobre isso ontem. Ele ontem tá em Niterói fazendo curso, deu dor de cabeça, não foi pro curso. Meu filho, o seu pai ia pro curso. Vai assim mesmo, né? Vai assim mesmo. Você chega lá, porque, pai, eu tenho que arrumar um testado. Não faça isso. Vai, passa mal lá e... A gente fica bom naquilo que a gente faz sempre, né? Exato. E mesmo, às vezes, fazendo... Eu falei isso com o Robson, o dono lá da IG, num pedal que eu tava marcado para fazer um campeonato lá em Araruama, e foi num domingo de sol, cara, tava explodindo. A vontade que você dava era ficar em casa e na piscina, numa boa. E eu fui e ele falou, rapaz, mas você veio... Ele acabou não conseguindo fazer, mas tu vai assim mesmo? Eu falei, cara, eu tô vindo... A vontade é ficar em casa, ficar na piscina, ficar de boa. Mas eu tô vindo porque eu quero fortalecer meus circuitos neurais, minha mente. Eu quero fazer com que é difícil se torne fácil, mas isso só vai acontecer se eu fizer, se eu romper isso. Então eu tenho que estar aqui. E depois que fizer, cara, tá feito. Você acostuma a sua mente e o seu cérebro a passar pelas dificuldades. Se você ficar frouxo o tempo todo,
você... Isso ajuda muito. Ajuda muito. É, muito eu, por isso que você exemplo, falou. eu pedalo todos os dias. Em casa, né? Eu tenho um rolinho lá, pedalo no rolinho, e final de semana eu pedalo com a galera. Eu gosto do que você gosta. Sim, eu gosto de sim. mountain bike, né? MTB. E como é que eu comecei a pedalar? Eu comecei a pedalar depois que eu quebrei o pé. Eu quebrei o pé para recuperar minha massa muscular, eu fui fazer bicicleta, fui pro spinning, gostei, aí eu comecei a pedalar na rua. Né? Desde aquela época já. E aí, cara, esse tempo atrás, só que eu faço longão. Longão, eu não tenho. Eu moro no interior, eu gosto de rio, cachoeira, Sim, sombra. ótimo. É isso aí rural que eu é muito gosto. bom. Aí o meu tio tem uma propriedade aqui em Rio Bonito, aqui em Araruama, né? Ali na Aurora. E lá, ali tinha um campeonato de FCO, né? Isso. FCO, né? Rio Bonito, né? Em Araruama. Araruama tem, isso o mesmo. pessoal que fez ali, né? E aí ele falou assim: Rony, não vai competir? Não, eu falei, não faço não. Mas tá com medo? Aí me desafiou. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer. Desafiou a pessoa errada. Desafiou. Só que, tipo assim, cara, eu sou um cara pesado, não tem como competir com a galera. A galera é alto nível. Sim. Né? Mas eu vou fazer. Aí eu busquei um propósito. Eu falei assim, eu tenho um propósito. Tipo assim, o que eu tenho propósito na minha vida? Eu nunca vou decepcionar meu pai. Nunca. Um valor, né? Valor. É. Eu nunca vou decepcionar meu pai. E aí eu falei assim, olha, eu não vou desistir, eu vou completar. Aí eu fui fazer o teste, fui fazer o reconhecimento da pista, né? Sim, o Recon. Fazer o Recon. Dei uma volta, quase morri. São 5, quase morri numa volta. Disse, mas eu não vou desistir, não vou desistir. Aí eu peguei a minha bike, botei no carro, fui no dia do evento, né? Eu fiz o Recon com minha colega, né? Colega, Rony, você vai encarar isso? Eu disse, eu vou. Gente, não aguento isso não, cara. Eu não estava preparado para aquilo, cara. Eu estava recém-voltado a pedalar, né? Não estava preparado para aquilo. Mas aí, cara, eu falei assim, não vou decepcionar. Se eu parar aqui, se eu não completar a prova, eu vou estar decepcionando meu pai. Porque eu falei, vou até o final. Olha só, eu criei uma coisa na minha cabeça. Sim. Eu queria assim, um propósito. Não, eu não posso decepcionar ele. Você criou uma meta ali dentro e falou assim, é isso que eu vou Então fazer. isso funciona pra tudo. Sim, pra tudo. Né? Tá ligado a você ter um propósito. A prática de você estar todo dia. Pô, você acha que eu não tenho cansaço de um dia acordar, dormir mal essa noite, não vou pedalar, Mas vou pedalar? isso mesmo. Vou pedalar. Exatamente. Eu vou pedalar, eu vou como fazer. ir na academia. como Hoje eu não vou, vou cansado mesmo. Isso é o mesmo pro estudo. Sim. É o mesmo para você crescer na sua vida profissional. É o mesmo para você buscar conhecimento. É o mesmo, o hábito é o mesmo. O hábito é o mesmo. É o mesmo. É só você realmente saber que tem que criar esses hábitos e ressignificar cada dia. Sim. Cada dia vencer a preguiça. Eu conto para meus filhos, cara, uma historinha, não é uma analogia, né? Que é muito interessante. Que um cara ruim, ele morreu, né? E foi só ruim que morre e vai para o inferno, não vai para o céu, né? Vai para o inferno. Chegou lá no inferno, encontrou lá o dono do inferno, né? E aí ele queria mostrar para essa pessoa ruim as armas que ele tinha para de uma certa forma, lançar contra a população. Aí chegou lá e tinha lá a raiva custava R$100, o ódio custava R$200, a inveja custava R$300 e a preguiça custava R$10.000. Ele disse, cara, por que a preguiça, seu doutor, por que a preguiça é tão cara? Porque a preguiça é a única arma que eu tenho que ninguém sabe que é minha. A preguiça é a única arma que eu tenho que te impossibilita de estudar, de fazer um esporte, de praticar qualquer coisa, de crescer profissionalmente. E as pessoas falam assim, eu tô com preguiça hoje. Mas a preguiça é uma coisa maligna. Que te impede de você... Te paralisa em tudo. Em todos os aspectos. E as pessoas não sabem que a preguiça é uma arma... Né? Do mal, né? Do mal. Que acaba sendo usado do mal. Exatamente, Gente, o podcast com Rony Antunes não dá pra ser rápido. Pede um segundo episódio, não tem jeito, cara. É muito assunto, o cara não tem como, tem que ter um segundo. Rony, a gente está chegando no finalzinho, pedi para você fazer suas considerações finais aí. Dizer para você, antes de qualquer coisa, já falei, mas vou falar de novo, é sempre bom a gente falar. Te agradecer, cara, muito pela sua vinda, para mim é uma satisfação, para mim vai ser, uma honra você estar abrindo esse podcast para mim, que é um projeto para mim novo também. A gente já conversou muito pessoalmente, você também sabe das dificuldades que eu vinha passando para poder sair dessa zona de conforto. Então, assim, eu acho que não teve ninguém melhor para fazer o primeiro episódio aqui comigo do que você, porque você também participou, a gente conversou muito com isso, e essa energia que você passa para todo mundo, eu tenho certeza para os seus alunos, para os seus amigos, para os seus familiares, e para mim é fundamental, cara. Te agradeço muito.
De coração mesmo. Pô, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui. Pode contar comigo pro que for. A hora que você precisar também Obrigado, do canal aqui para você poder fazer qualquer tipo de ação que você precisar. Tiver que anunciar alguma coisa, me manda uma mensagem, eu anuncio, também falo aqui. As portas estão abertas para você. Tá bom? E faz aí uma consideração final aí pro pessoal e a gente vai acabar tendo um outro episódio, não vai ter jeito. Não, vai ser um prazer. Não, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é genial isso, cara, genial. O propósito do Conexão Podcast, que é passar para as pessoas experiências. Muitas pessoas, eles vão se enxergar aqui na minha realidade e na realidade de outros convidados aqui, que é essa que é a intenção. Olha assim, pô, cara, eu precisava ouvir isso hoje. Quando eu coloco algumas coisas lá no meu Instagram... Pô, cara, que legal, eu precisava ouvir isso hoje, cara. Você falou que eu precisava ouvir, então essa é a intenção. Exatamente. Tá? E agradecer a todos aí, né, por ter aqui utilizado do seu tempo para poder nos ouvir aqui. E com certeza, se precisar daqui, mas uma outra vez eu estarei aqui, me convidar. Não tem como, um só é muito pouco, não tem como. Tem muito mais conhecimento para ser passado para essas pessoas. É um prazer, cara, um prazer. Bom, muito obrigado mais uma vez, gente. Olha, você que ficou com a gente até o final aqui, eu acabei não pedindo lá no início, mas é por falta de experiência mesmo. Você que... se você chegou até aqui, chegou porque me conhece ou porque conhece o nosso entrevistado hoje, que é o Rony. Mas agora é o seguinte, eu vou pedir uma coisa para vocês que é super importante para o canal e para que a gente possa dar continuidade, até ativar o nosso potencial de ação e continuar fazendo esse trabalho que hoje é o primeiro. Aproveita aí para se inscrever no canal, curte se você gostou e ativa também o sininho também, porque aí toda vez que a gente for lançar um vídeo aqui vai aparecer para você e você não vai perder a oportunidade de estar crescendo, aprendendo e ouvindo experiências de vida real como essa que a gente ouviu aqui do Rony Antunes, esse grande cara iluminado por Deus e que eu tenho certeza que não está nem na metade das realizações e conquistas da vida dele. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Mais uma vez. Obrigado, irmão. Conta com o seu amigo sempre, tá? Show de bola, Valeu. cara. Sucesso, querido. Gente, um abraço. Um abraço até a para todos aí.